Salve, salve, rapaziada! Você que acompanha aqui o canal do podcast mais necessário da internet. É o necessário podcast de lá É o pra necessário podcast, meu filho. É isso aí, velho. Episódio 16, meu mano. Ah, chegamos até aqui, hein, Tá velho. pensando que a gente ia parar no primeiro? Nunca. Nunca imaginei Estou aqui hoje, eu, William Graziani, e ao meu lado está ele, Alex Giacomini. isso. É, o palmeirense mais lindo de Foz do Iguaçu. Ó, o óculos tá em homenagem Tá ao vendo aí? Guarani. O- Guarani da capital. Que aqui Palmeiras não tem vez. E não tem mundial. Não tem mundial. Ó, a voz da consciência tá aí, ó, gente, Olha ó. lá, hein. Tá, só ouça a voz dele. Por que se inscrever nesse canal? Necessário, hein? É necessário. Necessário, galera. Necessário. Muito feliz hoje porque é o episódio de número 16. E até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui. Ebenezer. Favela venceu. Mas antes, meu querido, antes de eu falar desse super convidado de hoje, que é um prazer pra gente ter ele aqui, eu preciso falar, Alex. De quem? Nós precisamos falar da coisa master desse programa, né? Master dos A Master. empresa master, aquela que faz tudo acontecer aqui, né? E o povo já sabe quem é, né? Já sabe. É os meus queridos da Master Biodigestores. Melhor do que falar é mostrar pra você. Se liga nesse VT que eu tô colocando agora em 3, 2, 1, depois a gente fala, ó. É isso aí, rapaziada. Você viu o tamanho da Master Biodigestores, meu louco. filho? Eu vi que- Projeto em 3D, meu filho. Tá doido, ali é muito... Projeto em 3D. Ali é coisa de engenheiro de... Uma coisa de Que pensa, ponta, né? Que pensa, né, no... E na meu, pessoa ali. meu querido... Mas que no fazendeiro? Bem. Como é que fala? Chacreiro? Como é que fala? Ah, o chacreiro. O latifundiário. O latifundiário. Você tá arrepiando mesmo, Tá hein, arrepiando, campeão? Então, você, querido homem do campo, você que tem uma propriedade e quer aí canalizar os dejetos dos animais, essa é a melhor opção para você. Tá passando agora aí na tela o número de telefone para você entrar em contato com o pessoal da Master Biodigestores. Ó, engenheiro ambiental, engenheiro civil, pessoas que sabem exatamente o que está fazendo. Você vai falar com o Giovanni, vai falar com o Luiz Thiago, nesse número que está passando. Eles vão te atender, vão montar aí um projeto com toda excelência para você e você vai entender que esse projeto, ele não é um simples projeto. Não. Ele é master, meu Ele é filho. master. Ele é master. É a master. É a Master. Pensando em você e na economia do É seu isso. campo. Ó. Porque quando canaliza, vira o quê? Vira energia, meu amigo. Energia renovável, meu filho. Energia renovável. Solução para o homem do campo, Master Biodigestores. E, meu querido, eu preciso falar uma coisa aqui, Alex. Opa. Eu não sei se você tá ligado, cara, mas você acredita que tem gente que assiste o nosso canal? Ele vê os nossos vídeos, Tem. ele vê os nossos cortes, Acredito. mas ele não é inscrito no Não, canal, meu aí filho. não dá certo. Aí fica difícil. Aí, o que ele é? O cara não se inscreve no canal. Espectador fantasma? Ele não deixa um comentário, ele não deixa um curtir, Nada. ele não se inscreva. Então o meu recado é pra você que ainda não se inscreveu nesse canal agora. Eu tô dando um tempinho pra você. Vai aí, se inscreva no canal. Aí, ó. Clique nesse sininho de notificações aí, ó. Deixa um curtir, um comentário, porque isso vai nos ajudar e porque é necessário, né, Alex? Com certeza, velho. Vai ajudar nós e alcançar mais pessoas aí. E é isso. Além de você seguir no YouTube, você pode nos seguir lá no Instagram também, que tá passando agora aqui, ó. No Instagram, arroba Necessário Podcast. Você vai seguir lá, você vai saber tudo o que tá acontecendo na semana. Você vai ver stories exclusivos. Material exclusivo tá lá no Instagram. E agora uma coisa muito importante. Quem sabe você, empresário, tá assistindo esse programa e pensando, cara, eu queria anunciar igual a Master Biodigestores aí. É, igual nós. Você tem uma grande empresa, né? Eu posso falar para você o seguinte, eu trabalho com publicidade há mais de 15 anos, eu sou web designer, eu trabalho com publicidade.
E esse canal aqui que vos falo, o canal necessário, já alcançou pelo menos 10 né? Milhões. milhões de pessoas em apenas uma rede social. Se juntar todas, trava a internet. Cai a internet do mundo. Não, já era. Cai, para, tem. buga. Retorna aí. Reseta o Matrix. se contar todos. E você tem uma empresa e você quer anunciar aqui. Como é que faz? É muito simples, meu querido. Você vai mandar um e-mail agora para esse contato que tá aparecendo agora aí. Qual que é o contato? Contato @necessário. podcast.com.br. Você vai mandar um e-mail aí pra mim, eu mesmo vou te atender. Vou analisar a sua empresa, nós vamos criar aí um projeto de publicidade e você vai se tornar um parceiro aqui do Necessário, meu querido. É muito simples, mas Alex, às vezes esse povo que tá assistindo não tem empresa, nada. Mas ele tem uma carteira fumegante de dinheiro, igual o nosso convidado de hoje. Ele tem Pix. Tá pulando dinheiro da carteira. pulando Piá, dinheiro. E ele... Tô me encolhendo aqui, que as onças tá querendo moer aqui. E ele quer mandar uma oferta. Ele quer falar, não, esse povo tem que comprar microfone. Esse povo tem que estruturar mais essa sala. É muito simples, meu querido. Você quer ofertar numa terra fértil, numa terra necessária? Tá passando o Pix agora. Ó. Envia um Pix aí pra esse número. Deixa um recadinho pra mim que você ofertou. Eu vou ter o prazer de te agradecer, de falar de você aqui no episódio. Isso aí. E nós vamos nos tornar parceiro também, né, Alex? Com certeza. Deixa de fazer Pix lá nas postas esportivas lá. E faça o Pix aqui. É isso. Simples assim. Aqui é muito mais necessário e você vai ganhar, meu amigo. E é isso, gente. Esses são os nossos recados. Se inscreva no canal, porque agora, sem mais demora, meu querido, eu quero falar desse convidado. Esse convidado eu tive o prazer de conhecer hoje. Mas ele é um velho conhecido seu? Velho conhecido, né, cara? Ele tem a honra, né, de ser o primo do baterista da melhor banda de rock aqui do Paraná. Rock and roll. Esse cara. Cristã. Ele é primo do cara. Ele é primo. Eu tive o prazer de conhecer ele hoje, uma simpatia em pessoa, um homem de Deus. E o que eu tenho pra falar dele que tá anotadinho aqui, ó? Ele é formado em teologia, meu filho. Já começa assim, ó, não fala baboseira. Aqui ele sabe o que ele tá falando, meu filho. Exatamente. É formado em teologia. Tem fundamentação. Ele é fundador e pastor titular da Igreja Comunidade Evangélica Santificai. Meu filho. Tá Ele não achando é pastor coach, não, meu filho. Não é coach, Não é pastor de internet, não. Ele tem as ovelhinhas ali, ó. Prega na igreja dele, cuida de gente. Como ele diz ali nas todas as postagens dele, as ovelhas preferidas. Então ele é pastor titular da Comunidade Evangélica Santificai. Ele é primo do Alex. E eu tenho o prazer de falar hoje com nada mais, nada menos que quem? Pastor Paulo Henrique! Paulo Henrique! Trouxemos meu vindo! amigo! Bem-vindo à mesa necessária, meu querido. Como que você tá? Boa noite a todos. A graça e a paz a todos vocês. A todas minhas ovelhas preferidas. Começa assim. Esse é o lema dele. Isso aí é o... E que honra estar com esse trio aqui maravilhoso. Pessoas de Deus, homens de Deus. Uma honra estar aqui hoje. Era necessário estar aqui hoje. Opa! Cara, o convidado ele sempre tem que falar necessário. Tem, né? necessário, Ou é o bordão, tem, né? né? Tem um detalhe, né? É o bordão mais necessário. Você tá mais feliz ainda porque você tá do lado de um São Paulino, Não. cara. Olha lá. Ó, e dentro desse trio que está aqui, eu me identifiquei mais com Da direita. da direita. Ao lado dele está a voz da consciência, meu querido irmão Yuri. Como é que você tá, meu querido? Supimpa, meu amigo. Um belo boné Opa. hoje de uma Ó. bela marca. Hoje Tá nós vendo? tá De um moendo, belo né? cantor. Só essa blusa. É que não- WG, meu amigão. Só essa blusa. WG. que Você não na sabe veia. quem é? Procura lá, hein? Procura lá. William Graziani, meu WG. filho. WG. Isso aí. Pastor, é uma honra pra gente receber você aqui hoje. Eu não te conhecia, mas já nos bastidores, no pouco que nós conversamos, parece que eu te conheço há muito tempo. Uma simpatia em pessoa. Então é um prazer pra gente ter você hoje aqui. no programa. Imagina, pastor Eli Grasiliano. É um momento muito especial, precioso. Creio que Deus preparou essa oportunidade para estarmos aqui hoje expressando o caráter de Cristo e podendo compartilhar algumas experiências aqui com vocês e poder frutificar alguma coisa aqui Com certeza, vocês. com certeza. O nosso projeto aqui, né, Alex, sempre foi dar voz para pessoas, não que pessoas famosas, conhecidas. Tem gente que cria podcast e a expectativa dele, ou um programa, é trazer gente famosa, conhecida. Nós trazemos também. Mas o nosso principal objetivo é mostrar
que ainda existem os pequeninos, pessoas que estão às vezes no anonimato, mas que tem uma história gigante de Deus, de trabalhar de Deus e dar a voz para essa pessoa passar para tanta gente, né, pastor? Exatamente. São esses pequeninos que têm uma história grande em Deus e que são grandes em Deus, né? isso. E eu me sinto honrado e privilegiado de estar aqui hoje, podendo Com certeza. estar com vocês aqui em comunhão. Deus tem um mistério com os pequeninos, né? Davi Eu ia tava falar isso aí, escondido, cara. né? É, amigo. Se for falar de tamanho, Deus tem um mistério especial, né? Pastor, a gente sempre começa da mesma forma, eu quero começar assim contigo, perguntando aquela pergunta de praxe, que é onde você nasceu, de qual planeta você desceu, de onde você veio, como que você chegou, como é que é? Então, sou aqui de Foz do Iguaçu mesmo, né? Nasci aqui há 29 anos atrás. E quero mandar um abraço aqui também para o meu pai, o Ademar, o Beto, né? Todo mundo conhece ele por Beto, para minha mãe. E que puderam me gerar. E eu vim aqui em Foz do Iguaçu, moro no Jardim de São Paulo, né? Onde eu resido até hoje, no mesmo lugar ainda. Isso. E eu vim por causa do meu pai. Meu pai tem uma história muito longa, né? Ele nasceu em Francisco Beltrão, depois veio para o Paraguai e depois veio aqui para Foz do Iguaçu e acabou conhecendo a minha mãe, aqui, né, nos anos de 90. Sim. E aonde ali, depois de um ano que ele estava com a minha mãe, né, minha mãe acabou me engravidando e deu origem ao Paulo Henrique. O Paulo Henrique que chegou Paulo, aí. Paulo de pequeno e Henrique de príncipe. Aí não tem nada de príncipe. É ali no Jardim São Paulo mesmo. Exatamente. Isso nos anos 90. 90. E como é que foi isso? Quando vocês chegaram, você nasceu, a sua família já era cristã, já era de igreja, como é que era? Então, ninguém era evangélico ainda, a princípio, né? Depois, a minha avózinha, a mãe da minha mãe, no caso, por parte de mãe, minha avó, ela foi a primeira convertida na família, a primeira pessoa a vir para o evangelho, né? E foi até, inclusive, através dela que eu fui para a igreja pela primeira vez, quando ainda era criança, ela que me levou, né? Que me induziu ao Você foi ao bem evangelho. novinho pra igreja, então? Com 5 anos de idade. 5 aninhos. Eu também. Eu acredito que quando a mãe se converteu, eu tinha 3 anos, né? Eu acho que é mais ou menos isso daí. 3 aninhos. Eu tava 3, nascendo, 4 então. aninhos. O Yuri era pequenininho quando a mãe... Você é pequenininho também? De igreja? Não, eu já fui depois com 11 anos de idade já. Ah, você já Só- tinha dado uns perdidos, então. Não, só que antes isso era da igreja católica, né? Aham. Sempre- Não, mas sempre religioso. sempre sempre na igreja, Aham. sempre cresci nesse ambiente. Daí com 5 aninhos, então, a vozinha... Com 5 anos de idade, ela começou a me levar para a igreja. E houve um interesse da minha parte de estar sempre na igreja. Eu gostei, fui a primeira vez. E na época, a igreja que eu ia era lá no centro com a minha avó. E o ônibus passava perto da minha casa, na época que as igrejas tinham ônibus. E Passava buscando a Iam galera, fazer né? o catadão, né? Peneirão. Exato. E o ônibus passava próximo da nossa casa e eu ia com ela, né? E acabei gostando, né? Por causa da escolinha e tal. A igreja tinha escolinha, fazia uns desenhos bíblicos, assistia filmes bíblicos. Então, assim, era uma igreja dentro da igreja. Uma igreja infantil. Isso é a importância, né, cara, de ter isso, né, a Demais, estrutura. O Yuri é pai de 2 e ele sempre disse isso pra minha esposa dele, também falando, né, minha cunhada, sobre a importância das igrejas hoje. Tem gente que pensa que salinha de criança é só pra não interromper o culto. Isso, Não, não. tem informação lá, né? Exatamente. É isso que nós priorizamos lá no Ministério também Santificai, né? Porque eu vim dessa linhagem, eu me converti criança, então eu sei o que uma criança pensa dentro da igreja, o que a criança passa dentro da igreja, o que ela precisa, né? Então, esse é um entendimento, né? A gente não tira elas porque elas incomodam no culto. Sim. A gente realmente retira elas para o momento de adoração, na linguagem delas. Exatamente. Um culto na linguagem delas. Contextualiza, né, meu queridão? Exatamente. Isso aí. Viu, pastor? E falando já dessa fase que você chegou na igreja novinho, eu queria só que você desse uma pincelada num assunto aqui, porque a sua vida já é um testemunho, é um milagre, a sua vida já é um milagre lá de bebezinho, quando você era criancinha mesmo, no nascimento, né? É isso mesmo? Como é que foi isso? É isso mesmo. Quando eu tinha 2 meses de vida, eu nasci em junho, era em agosto, por aí, e a minha mãe foi me
me deram um banho na água morna e me deu uma reação e me causou uma pneumonia dupla. Meu Deus. Nossa. Com 2 meses. Com 2 meses de vida. E o meu corpo reagiu a isso, comecei a inchar, ficar roxo. O meu pai me pegou nos braços, meu pai não tinha carro na época. Levou eu até para um casal de vizinhos nosso. Colocaram no carro e levaram na antiga Santa Casa, né? Não tinha o SUS ainda na época. Sim. Antiga Santa Casa ali no centro. E o meu caso era grave. Era um caso realmente de vida e morte por ser um bebê, né? Bebezinho, né? E foi ali onde fiquei 37 dias em coma, Meu Deus. na UTI. 37 dias bebezinho em coma. Em coma. E na época tinha 2 tias minhas que eram cristãs também e foram lá revezar com a minha mãe para ficar comigo lá no hospital. Porque estava muito cansativo para ela, já fazia 2 semanas que ela estava lá consecutiva. E essas 2 tias minhas foram lá para posar comigo. E chamaram um missionário para ir lá orar por mim, fazer uma oração por mim. E quando chegou lá no hospital, ele falou, olha, me chamaram aqui para orar, mas eu, na verdade, tenho algo de Deus aqui para falar para vocês. Eu não vou nem orar por essa criança, por esse bebê, porque o Espírito Santo está falando para mim que tem um ministério e um chamado muito forte na vida desse bebê. E a partir dos 14 anos de idade ele vai começar a pregar. Ele foi muito sucinto e preciso. Incisivo, né? Muito pontual. Cara, você Muito imaginou isso, Loucura, cara, né, com cara? 2 meses, cara, de nascimento já vinha a palavra de Deus assim. Eu tô arrepiado. Cara, com isso. eu acho Já- interessante, pastor, porque assim, perceber como que a guerra espiritual começa muito cedo, né? Quando a criança tem algo... Já tem, Porque, né? porque assim, o Alex trouxe aqui o testemunho de uma cura que ele teve novinho e que talvez ia impossibilitar ele de tocar, de ser músico, né? O meu irmão também tem todo um nascimento complicado, um problema de pneumonia, sei lá o que é que você tinha. Eu tive um problema muito forte quando eu era pequena, quase morri com bronquite. Então, assim, é interessante perceber como que Deus, a guerra começa muito cedo, né? Cedo. A preocupação do inferno, talvez, com algo que vai acontecer através daquela criança, né? Exatamente, é isso mesmo. Essa era a preocupação tanto de Faraó, no Antigo Testamento, quanto de Herodes, Moisés, né? acerca do Cristo. Sim, sim. Porque ele não sabia de onde que ia nascer o Cristo. Então ele queria matar todo mundo. Tudo ele as crianças. deu um decreto para matar todos os meninos do sexo masculino abaixo de 2 anos de idade, né? E temos até aquela história de Moisés, né, que foi o tirado das águas. Então, assim, o maligno sempre vai tentar tocar nas nossas crianças, que é a parte mais frágil, Sim. mais suscetível, para tentar interromper um futuro de promessas aí Com para frente certeza. que as crianças são, né, o futuro da igreja, o futuro do cristianismo, né? E isso fica até de alerta e chamar a atenção de você que está assistindo aqui o episódio. Se você não faz, passe a fazer isso, colocar as mãos sobre a cabeça do seu bebê e profetizar coisas boas. Essa é a importância da gente apresentar o bebê na igreja. Desde o bebê ser apresentado, de consagrar o seu bebê. Hoje o país está passando, né, por esse problema tão sério que está sendo esses ataques nas escolas, né? E você vê como que o inferno ele tenta contra as nossas crianças. Então, assim, pegue por base isso. Eu já fazia isso antes, hoje eu só intensifiquei. Mas sempre que eu vou levar minha filha para o colégio, eu tô ali dentro do carro antes de liberar, eu faço uma oração com ela, profetizo coisas boas, porque assim, é muito sério o que nós estamos falando aqui. Sim, a guerra com começa certeza. muito cedo, quando Deus tem alguma promessa sobre a vida da criança, né? Exatamente. E Deus falou e cumpriu. 3 dias antes de eu fazer 15 anos de idade, conforme esse profeta havia liberado essa palavra sobre mim, o meu pastor na época, né, há quase 15 anos atrás, 15 anos já faz isso, ele me chamou para pregar num culto de libertação numa quinta-feira. Olha. E no domingo eu ia fazer 15 anos. E a primeira vez que eu preguei foi numa quinta-feira, 3 dias antes de eu fazer 15 anos de idade. Foi a primeira ministração que eu tive. Então, com 14 anos Com se cumpriu a 14 palavra. Foi incisivo mesmo. Foi. E logo que ele liberou essa palavra, ainda teve um momento ali que eu fiquei na UTI ainda mais 23 dias, né? Fiquei ainda na UTI, depois que ele liberou, porque fazia 14 dias que eu tava lá, quando ele foi orar. E você estava desenganado. pelos Desenganado pela medicina.
E fiquei mais 23 dias lá. Então foi um período assim de tratamento também de Deus com a minha mãe, com meus pais, com meus familiares, né? Foi um período então ali que Deus prolongou esse processo de cura para até tratar com eles também, para eles verem que realmente foi um milagre Que coisa. o que aconteceu comigo, né? Então, assim, essa é a cura divina que eu tive, o livramento de morte, ainda bebê. Então, assim, pastor, pegando essa trajetória de vida, como a gente já deu aqui algumas spoilers enquanto a gente estava preparando, né, Alex, o episódio, eu sei que essa guerra espiritual, ela se intensificou na sua adolescência e você teve um testemunho muito forte, porque você acabou se desviando dos caminhos do Senhor, mesmo tendo a promessa, mesmo tendo pregado, tendo uma adolescência ali até os 14 anos na igreja, teve um período ainda que a guerra intensificou e você saiu, né? Como é que foi isso? Exatamente. Dos 5 anos, então, eu comecei na igreja com a minha avó. Uhum. Até aos 7 anos, eu continuei na igreja com ela. Depois, eu passei continuei indo na igreja, mas já junto com meu primo, com o Alex. O Alex pode testificar isso. Uhum. Que eu deixei de ir nessa igreja com ela, mas comecei a ir na igreja onde ele frequentava. Uhum. Porque tinha escolinha também. Vocês têm aproximadamente a mesma idade? É 2 anos de diferença, né, Primo? 2 anos, 2 anos de isso. Legal. Uhum. E eu continuei. Mas eu fiquei ali por um período ali de 1 ano, por aí até os 8 anos, e acabei me afastando. Foi onde que eu me afastei devido... o meu pai acabou abrindo um bar ali no Jardim de São Paulo, e eu acabei ainda nesse período de criança, ainda acabei me envolvendo com esse bar e acabei me afastando da igreja, de Cristo e de tudo, no período de 8 anos. Então eu fiquei dos 5 até os 8. E acabei me afastando dos 8 até os 11 anos de idade. Uhum. Esses 3 anos eu acabei me afastando da igreja, esse período aí de infantil até adolescência. Uhum. E foi onde que depois eu acabei voltando para a igreja de novo, para a mesma igreja onde que o meu primo frequentava. Uhum. Voltei através dele e do pai dele, evangelista Sérgio, e através de um missionário da Jocum, que se chamava Daniel. Ele era ex-membro de uma facção criminosa do Rio de Janeiro, do CV. Olha só. E ele chegou lá junto com o meu primo pregando a palavra pra mim de novo, e foi onde que eu retornei pra igreja quando eu tinha 11 anos. Mas nessa época você tava virado. Tava virado. E interessante que, cara, muito novo. Precoce, né? Totalmente precoce. Mas essa parte virada, assim, de desviada, foi no submundo mesmo. Foi no fundo do poço. Foi, exatamente. Porque no meu bar ali rolava de tudo, né? Tráfico, prostituição, alcoolismo, né? Rolava de vícios, tudo. E eu presenciei tudo isso. Então foi muito precoce pra mim. Então a minha tendência a cair nesses vícios também era muito grande. Ainda bem que Deus me resgatou a tempo. Eu consegui sair a tempo. Mas não cheguei a cair nos vícios. Mas iniciei. Uhum, usou droga. Exatamente. Muito precocemente, né? E até por causa dos meus amigos mesmo, né? Sim. Meus amigos normalmente fumavam maconha, bebiam. E uma vez um amigo meu me convidou. E eu fui, de curiosidade, falei, vamos ver se é bom esse negócio aqui mesmo. Acabei fumando, mas não gostei. Não gostei, não quis. Foi só a primeira vez. E do alcoolismo também. Né? Eu falei, vamos ver se isso aqui é bom. Isso com 10 anos de idade, sem os meus pais saberem. Olha só. Com 10 anos de idade já. E novo ainda. Muito e também, novo, né? também não gostei. Falei, isso aqui não é pra mim, eu não quero... Não quero bebida. Não quero bebida também. Né? Então tive oportunidades, mas não fiz. Né? E com 11 anos, daí foi onde que eu retornei através do meu primo Alex, do meu tio, o evangelista Sérgio, e através desse missionário que é da Jocum, Daniel, que era lá do Rio de Janeiro. Ele era ex-CV, ex-Comando Vermelho. E ele chegou e te deu uma palavra certeira. Certeira pra mim e pro meu irmão, que o meu irmão estava afastado da igreja na época, envolvido com droga, com tráfico e com roubo, no mundo assim do crime mesmo. Meu irmão estava no mundo do crime, o único irmão que eu tenho. Sim. E um primo... Irmão mais velho. Irmão mais velho. E um amigo meu que vivia direto ali comigo no bar, que veio de Toledo, a gente pegou uma amizade muito grande e ele estava ali direto. E... Pesada, mano. Droga... Eu lembro, essa amizade era pesada ali, hein? Envolvido com muitas coisas erradas e tal, e ele pregou a palavra de Deus pra mim com uma folha. Ele chegou com uma folha de papel normal, ele começou a me evangelizar, todo aquele método de evangelismo e tal. Só sei que ele começou a pregar pra nós 3 estávamos sentados, eu e meu irmão e o meu amigo. E ele começou a pregar pra nós,
E nós estávamos até escutando funk ali no bar na hora, jogando sinuca e tal, aquela bagunça, tal, aquela tarde, aquele fervo todo. E ele chegou ali do nada. E nos evangelizando. E pregou a palavra de Deus com uma folha para nós. Só sei que ele começou a falar do amor de Deus, do amor de Deus revelado em Cristo. Só sei que ele começou a rasgar aquela folha virou numa cruz. Ele falou, esse aqui que é o amor de Deus por vocês, aqui na cruz do Calvário. E quando eu olhei pro meu irmão, assim, meu irmão já tava chorando, o meu amigo já tava chorando. Só que eles estavam drogados e eu não tava. Falei, meu Deus, eles estão drogados e estão chorando. E eu também comecei a chorar. Que coisa, cara. Você vê como que Deus, cara, quando ele quer alcançar... É isso que eu falo, Yuri, que isso quebra... Daqui a pouco nós vamos falar sobre religiosidade aqui. Mas isso quebra padrão religioso. Por quê? Porque tem gente que acha que existe só um método, só uma forma de Deus agir. E que Deus não vai usar pessoas, por exemplo, como a gente aqui, tatuado, roqueiro, não sei o que, entendeu? Que Deus tem uma forma. Só que, cara, Deus usa quem ele quer, do jeito que ele quer. No lugar que ele quiser, cara, né? o meu querido pai, que hoje está com Jesus, graças a Deus, criou todos nós aqui no caminho do Senhor e descansou no Senhor, foi embora com o Senhor. Hoje mora com Jesus. O meu pai, cara, ele foi alcançado. Sabe como que Deus alcançou o meu pai? Meu pai já tinha visto gente pregar. Meu pai já tinha quase morrido com uma facada. Meu pai já tinha ido na igreja. Nada alcançava. Aí um dia, ele tava sentado no apartamento que a gente morava, assistindo TV, tomando cunhaque. Tomava muito cunhaque. Então ele tava tomando cunhaque na sala de casa, assistindo, se não me engano, Domingo Legal ou Faustão, era um desses dois programas. E aquele cantor que era um anãozinho, Nelson Ned, sabe esse cara? Esse cara tava na TV cantando e meu pai tomando conhaque. E ele contava isso, cara, e olha, me arrepio, chorava quando ele contava pra nós. Que ele tava tomando conhaque, ele era muito viciado em conhaque. Aí disse que esse Nelson Ned tava cantando e ele terminou de cantar, o apresentador veio entrevistar ele, né? Aquela resenha ali, falando no meio da música. Diz que ele parou e olhou pra tela, assim, pra câmera e falou assim, ó, e você aí, ó? Você que tá sentado agora com esse copo de cunhaque na mão, Deus manda dizer pra você que ama você e que ele tá te esperando, não sei o quê. O meu pai, ó, cara, me arrepio. Diz que o meu pai pegou o cunhaque, minha mãe conta essa história aí, ela tá aqui ainda pra contar. Jogou todo o cunhaque fora e falou, nunca mais eu vou beber. Foi pra igreja e se batizou. Através, cara. Então, assim, Deus, ele usa, cara, ele usa multiformas pra alcançar as pessoas, sabe? E eu acho isso fantástico. Nossa. Exatamente, a graça de Deus ela é multiforme, ela se manifesta da forma como Ele quer, e não do nosso jeito. E foi a forma como que Deus usou esse moço na nossa gírias. Cara, ele tinha uma para gíria, nos transformar. Ele tinha uma Chegou assim gíria. falando, pode crer, Pode nós crer, tal. Pá, nós que tá. Estilão carioca, mano. E tipo assim, velho, só que tava evangelizando. É muito massa o jeito que ele falava, ele conversava, né? E com esse jeito dele, esses trejeitos, A galera, acabou assim, nos igual você ganhando. falou, a pessoa que não conhecia ele assim, não sabia, né? A procedência fala, cara, esse cara é esse cara não é crente. Esse cara é de quebrado, esse cara aí não é crente, não. Cara, quando ele começava a desenvolver, meu amigo, não tinha, velho. Não tinha. E se fosse um cara, talvez, totalmente tradicional, totalmente chegar lá... Não ia alcançar, velho. não Vocês ia. não iam parar pra ouvir. Com certeza que não. Deus teve que mandar um Cara lá do Rio. do Rio de Janeiro para vir Olha aí. nos evangelizar e nos ganhar para Cristo, junto com o meu primo. Uhum. E daí, através dessa pessoa que Deus usou, veio a reconciliação daí. Veio a reconciliação. Isso foi numa quinta-feira e... Foi numa quinta-feira, até hoje eu me lembro. Parece que foi ontem. E no domingo eu acabei indo pra igreja, junto com a minha mãe. E junto com o meu irmão e com esse meu amigo junto também. Olha aí, já foi todo mundo. Fomos. Só que nessa primeira vez, a minha mãe aceitou a Cristo. Só que eu gostei do culto. Qual igreja era? Igreja O Brasil para Cristo. Ah, olha lá. A igreja que você era batera, né? Exato. Legal. Daí no outro domingo eu acabei indo de novo. E foi onde que eu e meu amigo, meu irmão, acabamos reconciliando com Jesus, porque nós estávamos tudo afastados. Olha que legal, cara. Exato. E eu vi que o meu irmão foi pra frente, fomos muito tocados pela palavra, até o pregador, na época, era um evangelista, e ele falou assim, eu não sei o porquê, eu não sou de fazer apelo, mas eu tenho que... Hoje eu preciso. Hoje eu preciso. E o meu irmão foi na frente, o meu amigo também foi, só que eu tive uma resistência muito grande, uma batalha espiritual muito forte, porque eu sempre fui muito tímido, muito envergonhado, muito fechado.
Só que eu sabia que se eu conseguisse chegar lá na frente, Ia mudar. o meu destino ia mudar. Olha só. E a primeira coisa que veio na minha cabeça também, o meu irmão no vício das drogas, até mesmo no vício do crack. Já tava no fundão mesmo. A minha mãe na depressão. O meu pai endividado, perdido nos vícios. E eu entendi que eu era a coluna da casa, que eu teria que tomar aquele posicionamento para Deus salvar toda a minha família. E foi realmente o que aconteceu. Olha só. Que benção, cara. E eu consegui reconciliar com Cristo aquele dia, consegui chegar na frente, reconciliar com Cristo, e Deus mudou minha história a partir daquele dia. Ali você voltou, não saiu mais. Nunca mais saí. Olha só. Entreguei toda a minha adolescência e minha E juventude o irmão, amigo, no altar. continuou lá também. Continuou lá também. Olha que benção. Daí a salvação cara. Aí é depois veio certeira. a família, foi vindo a família, né? Exato. Cara, Depois veio meu pai e tudo, né? E me diz uma coisa, quando você voltou, quando você se reconciliou, é interessante a gente falar nesse tópico aqui que eu vou puxar, porque assim, ó, isso era meados do que? Anos 2000 e... 2007. 2007. Eu acho que até eu sou um pouquinho mais velho. Sou um pouquinho mais velho. Pouquinho. Mas assim, eu peguei uma época, eu peguei uma época da igreja, da instituição igreja, não precisa nem falar o nome, né? Mas assim, que era muito tradicional, religiosão mesmo, assim. Por exemplo, eu fiquei de banco uma vez por ter ido num show da Oficina G3, cara. Era uma banda gospel, mano. Aham, E eu lembro. fiquei de banco por eu ir nesse show. Eu me lembro que uma vez eu cheguei com uma camisa do Bride, que foi a banda que, cara, a banda que Deus usou pra me converter. Eu me converti por causa do som desses caras. E tinha uma capa de um álbum na frente. Cara, o pastor só não mandou eu tirar porque eu ia ficar sem camisa na igreja. Mas era muito complicado essa época, nesse período. Hoje, pela graça de Deus, as igrejas que a gente frequenta e vai, apesar de eu ser de uma igreja pentecostal, você conhece meu pastor, pastor Elias, mas assim, a igreja hoje já tá mais flexível essa questão de uso e costume e tal, né? Mas como é que foi? Quando você voltou mais cristão ou mais religioso? Ó, uma pergunta, como é que era isso? Bah. Voltei mais cristão, mas essa religiosidade começou a surgir depois que eu já estava na igreja. Aham. Começou a criar essa religiosidade dentro de mim. Não pela igreja em si, pela igreja instituição em si, mas porque eu me permiti viver essa religiosidade. Sendo influenciado às vezes por lideranças. Eu tinha pastores na época que eram meus tios também, que vinham dessa igreja um pouquinho mais tradicional, mais religiosa, e eu acabei me deixando ser influenciado por isso, né? Chegou até uma época que eu tava tão preso nessa religiosidade, primeiro por não ter uma maturidade de idade, porque era um jovem ainda, de 12, 13 anos dentro da igreja, Sim. e por não ter uma maturidade espiritual ainda, um conhecimento bíblico, né? E chegou momentos assim que eu, nessa questão de uso e costume, que eu dormia de calça, camiseta manga comprida, Nossa, mano. com medo de Jesus vir e eu não subi. Porque você tava de shorts. Tomava banho com Meu roupa de amigo. camisa comprida. Meu Sério amigo. isso, mano? O meu primo é prova viva disso. verdade, e chegou um cara. dia que eu tava me tava sentindo muito. tão preso nisso que um dia minha mãe foi, e era um verãozão, calor, imagina, aquele calor aqui de Foz do Iguaçu. E minha mãe chegou assim e falou: meu Deus, você tá suado. Isso era 2 horas da manhã, eu dormindo, minha mãe falou: meu Deus, você tá suado, o que tá acontecendo? Tira essa roupa e tal. Eu falei: não, mãe, vai que Jesus volta e eu não. Olha Olha só. só, cara, como é que... E eu Meu não tô preparado. Cara, é um tanto quanto engraçado, mas mais triste Eu do acho que engraçado, triste, sabe? cara. Exato. É mais triste porque assim, cara, eu não quero entrar em polemizar você. A gente alcança todo tipo de pessoas aqui e gente de N instituições, né? Eu acredito assim, se você congrega numa igreja que a liturgia dessa igreja é assim, se você não seguir, você tá em pecado, meu filho. Você tem que seguir a tua liderança aí. Certeza. Né? Você tá debaixo daquela cobertura ali, tudo bem. Só que, cara, isso é uma coisa que não entra na minha cabeça, sabe? Tipo, é uma coisa que não entra mesmo, assim, na minha cabeça, sabe? Por quê? Por que não entra, pastor? Porque eu tenho o costume, e quero acreditar que todos nós aqui, você que nos assiste,
de ler a Bíblia. E, cara, se você lê a Bíblia e você não compreende a Bíblia, se você não consegue ter uma interpretação do que está sendo lido ali, se torna muito perigoso, né, pastor? Exatamente. Porque se torna uma prisão, uma coisa que é totalmente livre, que é... Me entenda, não é libertinagem, é liberdade que Jesus conquistou para nós mesmos, nós acabamos transformando num jugo, numa prisão, um fardo muito pesado, né? Exatamente. Eu não tinha esse conhecimento, essa estrutura espiritual, bíblica, cristocêntrica, e acabei me sendo influenciado. E foi muito difícil eu me libertar desse jugo religioso, porque a religiosidade impõe esse jugo. Mas o apóstolo Paulo diz ali em Coríntios capítulo 11, versículo 16, ele está combatendo essa religiosidade, falando até a questão das mulheres usar véu, tudo, ele não coloca isso como doutrina bíblica, ele coloca como usos e costumes. Ele até fala em 11, versículo 16, porém, se vocês querem usar, vocês podem usar, né? Para uma diferenciação ali, porque a parte do véu cobria até o pescoço, que é uma das partes mais sensíveis do corpo e tal, da mulher. E era pra diferenciar das mulheres que eram meretrizes na época. Muito mais cultural, né, Cultural. pastor? Cultural do que mandamento. A galera confunde muito da isso, época, cara. né, meu amigo? Cultural, mano. Cultural. Eu disse, eu não quero ser massivo, né? Mas eu falei isso no episódio passado. Tem pessoas aqui que entraram em discussão comigo por causa do nosso canal, falando que nós somos bênção, que nós somos demais e tal, mas que não consegue assistir ou compactuar porque a gente tem pastoras. E onde já se viu, a mulher não pode ensinar. Cara, gente, cultural, gente. A gente tem que entender o que é cultural e parar de espiritualizar coisas que não são espirituais. Né, pastor? Eu sou muito a favor, pastor, da gente manter princípio. Princípio é inquebrável, meu filho. Princípio é inegociável. Princípio, você quebrou, você morre. Os filhos de Eli estão ali pra mostrar isso ali em 1 Samuel. Agora, cara, religiosidade e isso tem que ser quebrado. E completando aqui sobre Coríntios 11, 16, que diz ali, o apóstolo Paulo encerra, porque às vezes a pessoa lê o texto e não lê o contexto. Não lê até o final. E o apóstolo Paulo diz no último versículo assim, ó, eu e nem a igreja de Deus temos tais costumes, bem claro. Nem eu e nem a igreja de Deus. Tipo assim, se vocês quiserem usar, a igreja de Corinto quiser usar, pode usar, nós vamos respeitar. Mas nós, e nem eu, a igreja de Deus, não temos esse tal costume. Então ele trata como usos e costume, né? E é tão forte isso, porque eu venho dessa linhagem e eu era moleque ainda, eu tinha acho que aproximadamente uns 17 anos de idade e tal. Um pastor amigo meu me chamou pra mim ir pregar na igreja dele. Só que ele me avisou assim de última hora. Falou, olha, missionário Henrique, não tem como você vir aqui trazer uma palavra e tal. E eu falei, não, vou sim. Ele me ligou, era 5 horas da tarde no domingo. E o culto era às 7. Eu falei, não, tô indo aí. Liguei pro meu... Esse que são bons. Cima da grita. E eu peguei e fui, me arrumei e fui. Né? Tava assistindo o jogo de São Paulo no dia ainda. Então você não tava fazendo nada de interessante. Então você tava num dia... São Paulo dominava, meu amigo. Você tava num dia não é, totalmente pastorzão? nada a ver, Nossa. né? Nessa época nós dominava. Você não tinha nada melhor pra fazer, então... Mas de São Paulo, né? E eu acabei indo. Eu conhecendo as normas da igreja, eu falei assim, né, vou de gravata e tal, porque eu conhecia, né, eu sempre estudava a igreja que eu ia ministrar. E chegando lá, eu acabei não levando terno. Olha só que forte isso. Eu sempre tive o costume de usar corrente, que nem eu tô aqui, corrente no pulso e tal. E eu tinha uma correntinha aqui no pulso e eu não coloquei um paletó. Só coloquei uma camiseta de manga comprida e tal, mas dobrei a manga aqui. Na hora que eu cheguei, o pastor falou assim pra mim, ó... O co-pastor que tinha me chamado. Na hora que eu cheguei, ele falou assim, o negócio é o seguinte, o nosso pastor titular aí tá num retiro espiritual com os jovens e ele tá chegando aí. E se você puder abaixar as mangas da tua camiseta social, porque senão ele vai se escandalizar. E a igreja cheia, tinha mais ou menos umas 80, 90 pessoas na igreja. E eu falei, não, sim, abaixo sim. E nisso eu já fiquei vermelho, já fiquei ansioso. Eu falei, meu Deus, que vergonha e tal. E dele falou, se você puder também tirar sua correntinha do braço e tudo tal, pra ele não se escandalizar. E daí eu tinha cortado o cabelo no sábado. Tinha feito tipo um degradê. E com um corte assim, tipo um caminho de rato no canto assim. Aquela Falei, listrinha meu Deus, básica. esse aqui não tem como arrancar. É. E na hora que o pastor chegou, o pastor era meu amigo. Conhecia o pastor.
E na hora que o pastor chegou e tudo, eu falei, tomara que ele sente desse lado de cá, porque dele não vê. Não esse vê o meu caminho de corte. água. E o pastor chegou e sentou desse lado aí. Ai. Eu falei, agora eu não prego mais. Agora... Travou. E comecei a pregar, foi uma palavra assim, rema, revelada. Deus me usou também para falar com algumas pessoas, daí com o próprio pastor, tudo e tal. Daí na hora que terminou o culto, eu falei, pastor, desculpa aí por não ter vindo de paletó e tal. Ele olhou para mim e falou assim, mas paletó prega? Terno prega? Social prega? Olha aí. E o co-pastor do lado ficou olhando. Uau. E falou isso para mim. Então era uma coisa que esse co-pastor carregava essa religiosidade, não o pastor em si. Sim. Né? E de tanto que estavam até fazendo uma arrecadação ali na igreja pra construir a cozinha, banheiro e tudo. Eu falei, pastor, passa lá em casa, porque eu tenho um monte de cimento e cal lá que eu quero doar pra essa igreja, eu quero abençoar essa igreja aqui. Que massa, cara. Tá entendendo o propósito? Sim. Então, assim, é triste, mas essa religiosidade é... E daí como que isso foi sendo quebrado na tua vida? Como que você foi tomando entendimento pra se libertar desse jugo de religião? Então, principalmente depois que eu comecei a fazer teologia, eu comecei a me desvencilhar. Sim. Quando eu comecei a estudar mais a palavra, comecei a fazer teologia e houve uma transição de pastores na nossa igreja também bem na época e isso me ajudou muito. Meu pastor me balizou, me orientou, me instruiu e me conseguiu me tirar dessa religiosidade, conseguiu me arrancar, né? Porque o nosso pastor, graças a Deus, tinha uma visão de reino, uma visão assim... de realmente de reino de Deus, sem máscara, sem aparência, sem religiosidades, e isso me ajudou muito. Né? Cara, assim, ó, eu não quero desrespeitar de jeito nenhum. É que eu preciso falar. Mas assim, não me entenda como um desrespeito, assim. Mas o pastor está aqui hoje, você pode me exortar se eu estiver errado no meu pensamento, tá? Com toda tranquilidade. Eu recebo a exortação, mas assim, cara, eu não consigo, de verdade. Eu não consigo imaginar, Yuri. Não consigo imaginar um Deus assim, ó. Você chegar lá no dia do juízo lá e ele falar assim, ó, cara, você, senhorinha, você foi uma mulher, você honrou teu marido, você ganhou tanta gente, você era uma mulher de oração, você falava comigo todo dia, seu joelhinho sempre no chão, entendeu? Foi uma ótima mãe, você trouxe tanta gente que tá aqui dentro. Só que, minha filha, você pintou a unha. Eu vou te colocar no inferno pra sempre, pra você queimar por causa da tua unha. Cara, não entra na minha cabeça, pastor. Isso não entra na minha cabeça. Assim, como que uma pessoa consegue pensar isso? Tipo, que isso causa um desconforto, o tal desconforto a ponto de você ser condenado ao inferno. Sabe, pastor? Isso não entra na minha cabeça, não entra. Então, assim, eu tive várias experiências nesse quesito de religiosidade, né? Porque eu sempre fui... Como eu me converti muito cedo, então, assim... Era fácil de me manipular, né, um jovem dentro da igreja, muitas vezes manipulado, persuadido, né? Às vezes você acaba pegando aquilo que estão te transferindo ali, que estão te ensinando. Mas hoje a sua mente é totalmente cauterizada pra isso. Com certeza, com certeza. Se você pudesse hoje, ali naquela câmera que é a sua, olhar lá e falar com alguém que está olhando aqui pra gente com maus olhos, talvez nesse episódio, olhando a cabeleira do Zezé aqui, ou eu já tomava disciplina. ou o bonezão ali do meu querido, ou as minhas tatuagens e o meu óculos verde, Guarani, não é Palmeiras. Se você pudesse falar talvez com essas pessoas hoje, uma pessoa que saiu do meio religioso e costume tão forte, uma breve palavra, o que você falaria? Procure ajuda espiritual da sua liderança, do seu pastor. Procure aprender mais a palavra. E uso como exemplo aqui a história de Judas. Judas era um pecador, foi um traidor, Judas o Iscariote, que traiu Jesus por 30 moedas de prata. E ele se sentiu culpado e se sentiu acusado pelo que ele fez com o nosso Cristo. E a Bíblia diz, quem que ele foi procurar na época quando ele causou tudo isso? Ele foi procurar Anás e Caifás, que eram os sumos sacerdotes da época, eram os santarrão. Uhum. A Bíblia não menciona, porque a gente não pode dizer o que a Bíblia não diz, mas eu queria ter ouvido aquela mosquinha só pra... esse conselho sacerdotal, esse conselho pastoral, o que se Anás e Caifás falaram para ele?
Porque eu só sei que depois desse diálogo, dessa reunião que ele teve ali com Anás e Caifás, ele foi, subiu no despenhadeiro e se jogou abaixo. Suas entranhas se abriram, ou seja, ele se suicidou, se matou. Então, em vez dos religiosos tentar amenizar, trazer, tentar convencer ele que ele poderia ter mais uma oportunidade de receber salvação, o perdão de Cristo, Sim. que 3 dias depois ele ia morrer e já ia ressuscitar, que poderia perdoar ele, não. Consequentemente, O conselho. deve ter lançado sobre ele um jugo mais pesado ainda, tipo assim, você errou, não tem mais perdão. Pesado, hein, cara? Não tem mais perdão pra você, porque depois daquela conversa ele já vai e já tá determinado a cometer o suicídio, porque ele acha que já não tem mais perdão, né? Então você vê a E falta tá- de conhecimento e o Responsabilidade, poder né, da dos influência, caras. né? Poder da influência. Isso O é poder de um conselho, né? Exatamente. Então, assim, o que eu digo é estude a palavra e se liberte o mais rápido possível de toda essa religiosidade, porque isso a religiosidade cega o entendimento da pessoa, destrói, mata. Toda religião ela é boa, ela vem do verbo religar o homem a Deus. Sim. Mas a religiosidade, que é a prática que o homem faz dentro da religião, Escraviza. é o que escraviza. E a religiosidade faz isso. Meu filho. Pegou essa aí, ó. Só essa aí já valeu todo esse episódio aqui, meu filho. Essa do Judas aí foi... Cara, imagina o poder a responsabilidade hoje que nós temos, assim, como voz profética, né? Tem gente que às vezes não percebe a voz profética. Tem tanta gente na internet falando tanta besteira, né, pastor? Tem tanto pregador falando tanta besteira hoje na internet. A internet tem de tudo. Você ouve o que você quer, né? Mas o poder do conselho, o poder da palavra é uma responsabilidade muito grande, né, pastor? Exatamente. Então, assim, passei uma outra experiência também de religiosidade. Tinha uma pessoa um casal que nos admirava muito e tal. E um dia chegou na minha casa, né? Eu sempre bem receptivo e tudo, sempre à vontade dentro de casa, e chegou e me viu só de shorts e não de camisa. Ih, rapaz. O meu conceito a partir daquilo que esse casal me viu mudou. Só por o fato de eu estar de shorts e não estar de camisa dentro Olha da minha só. casa. Tipo assim, a minha privacidade, minha casa, minhas regras. Tipo assim, aqui eu fico à vontade. Então, assim, eu já tava começando um processo de libertação já da religiosidade, desses pensamentos falsos, falsos conceitos de religião. E eu tava me libertando e veio mais essas pancadas vinha parece que pra me empurrar de novo pra dentro da religiosidade. Olha só. E eram pessoas significativas pra mim, pessoas especiais. Falou, meu Deus, eu vi o missionário Rick sem camisa e tal. E rolou um boato até na igreja, rolou um boato. Chegaram pra mim e falaram, ó, fulana falou que te viu sem camisa lá e tal. Meu Deus, os caras assombrados. Tipo assim, você tentando sair da religiosidade e daí vem essas difamações. Você fala assim, meu Deus. Você sabia que eu trabalhei uma vez numa empresa que vendia roda automotiva, sabe? Tinha um cara lá que trabalhava na parte da borracharia, que ele era de uma igreja, assim, dessas assim, não podia assistir TV, não podia, né? E eu, cristão, sempre cristão, né? Aí um dia ele pegou, eu tava falando com os funcionários, ele tava comentando sobre futebol, e não era nem do futebol da TV, tipo, futebol nosso, uma pelada que a gente foi jogar e tal. Aí ele ficou com uma cara assim pra mim, daí eu falei, mano, o que foi? Aí ele pegou e falou assim pra mim, não entendo, cara. Você fala que você é crente, que você é cristão. O que edifica jogar bola? Ele falou pra mim. O que edifica, cara? Você colocar um shorts e jogar bola. Onde que tá a edificação nisso? E eu, como um bom... Eu guardei aquilo. Falei, no momento certo eu irei te responder, né? Guardei, né? Falei, tudo bem, não, respeito e tal. Aí passou um tempo, cara. Um dia eu cheguei lá, ele tava falando com os funcionários ali sobre roda de carro turbo. Porque o carro que não sei o quê, que a roda do aro não sei o quê. Daí eu entrei na conversa e falei, só um minutinho. O que tá edificando essas rodas aqui, esse assunto de roda aqui nesse meio, né? Será que lá nas carruagens de fogo eles estão tocando? Estão colocando TSW também, né? TSW, né? TSW também lá e tal. É diferente. Cara, para, meu filho. Você já pensou? É o que convém, cara. É o que Hipocrisia, na convém. verdade. Vem falar bem a verdade, é hipocrisia, cara, mas- né? Complicado, Hipocrisia cara. isso aí, né? Mano, Querer ver o cisco no olho do irmão e não ver a trave que tá atravessada. Mas eu mesmo. também já passei, pastor. Eu assim, um tempo atrás a gente recebeu um convite de agenda. Veio pra minha esposa,
porque era um amigo dela que assumiu a liderança numa determinada igreja. E isso foi em 2019. O meu cabelo tava mais ou menos na minha cintura, lembra, né? O cabelão. Cabelão. E daí essa igreja, que o cara assumiu a liderança aí, dos jovens, ele entrou em contato com a minha esposa. Achou ela lá na rede social. Cara, a gente queria trazer a banda do seu marido, benção, pra ele trazer uma palavra e tal. Daí a minha esposa falou assim pra ele, não, legal, por qual data e tal, né? Tudo bem. Ela falou, mas deixa eu só te perguntar uma coisa. Você já viu meu marido? Você já viu meu marido? Você conhece ele? Não, faz tempo que eu não vejo. Por quê? Eu vou te mandar uma foto. Mandou. Ela mandou uma foto, né? O meu cabelão tava com a barba maior do que eu tô agora, assim. Daí ele falou, acho que deixemos, né? Acho que é melhor não, né? E a gente, Jesus cover aqui. E a gente não foi, mano. A gente não foi. Então, vê? cara, ainda tem. Muito. Ainda tem muito, né? Mas eu acho que engloba tudo isso que nós estamos falando, vai voltar no ponto da conversão, da reconciliação do pastor, cara. Porque eu bato na mesma tecla. Se não fosse uma pessoa que Deus usasse, contextualizando ali o negócio, não tinha atraído a atenção dos jovens. Porque se viesse quando eu tava andando de skate tomando vinho, na minha adolescência, que eu dei uma desviada, tomando vinho andando de skate o dia inteiro, se viesse um cara engomadinho, com a Bíblia, querer me dar a bibliada, ele ia tomar skateada, mano. Mas é. Eu não queria ouvir, mas eu ouvi Bride. Praticamente um Guns N' Roses gospel. Não entendia nada do que o cara falava, Mas tocou. mas gostava demais do som. Aí a minha amiga falou, sabe esse som que eu te apresentei, esse CD aqui? É gospel. Eu falei, não acredito. Aí eu fui ler as músicas no encarte, que naquela época tinha as músicas, né? Traduzi lá. Fui pra igreja. Ela foi uma boa influência. Fui pra igreja. Tá vendo? Então, assim, cara, sobre fatos, argumentos aí, né? Não tem como a gente discutir, né? Mas, pastor, agora é aquela hora que eu deixo você ir no banheiro, dar uma esticada na canela, né? Porque quando nós voltarmos aqui, vai engrossar o caldo, Alex. Vai. Vai. Os assuntos vão engrossar aqui, tá? Vai. Então agora, pastor, eu vou te dar a oportunidade, se você quiser tomar um refrigerante, uma água, um café, ir ao banheiro, meu irmão te mostra onde é, porque eu vou falar de um patrocinador agora, Alex. Dele. Eu preciso falar de um patrocinador muito forte aqui, meu querido. E quem vai falar é você. É eu mesmo. Então você, vamos meu falar. Então já sei. Vai lá que eu te espero. Olhe pra aquela câmera e fala, um patrocinador. Urbana Imports, galera. Você aí que quer comprar uma camiseta, eu ia falar peito, tá vendo? Uma peita. Você quer uma peita? Você quer uma peita aí, né? Na linguagem da galera dos jovens aí. Uma bombeta. Uma bombeta, né? Tá tirando, tá achando que eu não sei as gírias? Rapaz, tá doido? Você quer comprar uma camisa de marca aí, ó, coisa top, de qualidade, velho. Urbana Imports. A gente tem camiseta de tudo, de todas as marcas que você imaginar, de todos os tipos de costura e linhagem, tá? A gente Cores, tem meu filho. Cores, estampas. Ó, eu tô usando uma aqui já, né? Vermelhinha, né? Aqui, ó, pra vocês verem. Eu não tô usando porque eu não ganhei, então tô... Olha, eu sempre falo isso aí. Ó, tá aqui. Você é só entrar em contato aqui, ó, nesse Instagram, @UrbanaImports. E você vai entrar direto ali no Instagram, você vai ver ali as camisetas que estão disponíveis. Você pedindo ali, né, no inbox ali, a gente vai mandar o catálogo atualizado pra você, com os preços, os tamanhos disponíveis e tudo demais. Aí E não é só temos camiseta não, né? Aí eu ia falar agora, não temos só camisetas, a gente tem os shorts, né? A gente tem os shorts. A gente tem as camisetas em oversize, a long e as clássicas e as Streetwear. dry fit. Dry fit tem lá também, aquelas dry furadinhas. fit. Também, Ó, aquelas essa é top. como é que fala? Pra academia, né? Pra galera do CrossFit aí que gosta. Tem também as... O Anderson Short. Batista que tá assistindo aqui, crossfiteiro. Crossfiteiro. Você que faz crossfit, Tem shorts tactel também, aqueles shorts mais de praia, tem também. E temos as meionas, né? As meionas longas ali, as cano alto, né? Temos também ali as... E em breve a gente vai trazer alguns acessorinhos e tal. E também a parceria daqui uns tempos aí, ó. A parceria aí. O Glass WG aqui, ó. Aí, meu amigo, Óculos ó, WG, meu filho. Pra você sair daqui, ó, no style, meu amigo. É no style, entendeu? Então, não perca tempo, @Urbana Imports e veja lá as camisas disponíveis, todas as cores, do jeito que você gosta. É só entrar em contato que... Mas você só esqueceu de uma sucesso. coisa, O velho. quê? Não esqueceu. O quê? O lema.
o lema. Então eu vou falar o lema, que dessa aqui agora Vai lá, vai nunca lá. mais. Mas depois da eu primeira. quero com delay. Com delay? Quero com delay. Então, pera aí, como é que é? Com delay, Não, então. nunca foi isso. Nunca foi Deus. É, não. Ô, louco! Nunca foi sorte, olha só, cara. Perdão. quê? Vocês embolam Como minha é cabeça. que é? Nunca foi sorte. Acorda e saiu, Will, pelo amor de Deus. Não, nada corta. Nunca foi sorte, sempre foi ó, Wildfat. Nunca foi. Ai, que maravilha. Que bom demais, O velho. cara é muito marqueteiro, velho. Ó, cara. muito ó, Nunca foi Deus. Caramba. Pesado, hein? Oh, Deus, perdão. Pesado. Isso aí. Ai, Top. Cara, então Urban Imports é um grande parceiro aqui. Você pode acessar o Instagram e eu tenho certeza que você vai encontrar o seu estilo. O seu estilo tá lá na Urban Imports. Tá Isso aí, bom? galera. Que foi? Não, essa aí foi boa, Olha. essa aí foi boa. Foi boa. Essa mereceu. Mereceu. E pra eu não precisar interromper mais, eu vou falar do segundo, Yuri. O terceiro, na verdade. O nosso terceiro patrocinador aqui desse episódio. Que é delicioso. Ó o Smear ali. Abre o canote ou não abre? Abre já. Na hora. Abriu o canote. Abriu o canote. Querido, eu quero falar pra você sobre a doceria Doces e Delícias, meu filho. Você que é de Foz do Iguaçu e região. Você que vai fazer aniversário, você que precisa de docinho de festa, bolo, você que precisa de sobremesa gelada. Tanta coisa boa, tudo que é bom, doce, saboroso, está na doceria Doces e Delícias. Que é da minha amiga Mel. Ela é uma pessoa aí que tem um dom maravilhoso de fazer doce e sobremesas. Sobremesas. E você pode pedir pelo iFood também. Você pode entrar em contato pelo iFood e pedir um doce. O que foi, Yuri? Ele tá rindo Pediu- lá. Tá rindo O lá. cara aqui, ó. Pedir uma sobremesa gelada. Você pode pedir lá um gelinho gourmet, tá certo que nós estamos Eu ia entrando falar agora. tinha frio, mas... O frio, né? Mas Que frio. Logo, logo elas inventam um doce aí que com certeza vai caber. Quente. Ó, com certeza. cabe. Bolo quente. Bolo, Bolo quente. Sim. bolo quente. É, é. Vamos lançar. O copo da felicidade, mano. Ué. Uma bela sugestão, viu, Mel? De um nome aqui, ó. Bolo quente. Você vai É. vender demais. Aí, Mel. Então, gente, você que quer um docinho, você que quer fazer uma encomenda, você que quer uma coisa gostosa, deliciosa, tá passando o número agora pra você aí, ó. Doceria Doces e Delícias. Você entra em contato com a Mel, fala que você viu esse anúncio aqui no Necessário Podcast e você vai ganhar lá uma surpresinha que a própria Mel disse que preparou para os telespectadores que aqui isso, hein, do Necessário Podcast. Surprise. Doceria é Doces e e Delícias, meu Delícias. filho. É isso aí, é mais um patrocinador aqui. Agora, meu queridão, Meu primo não tava aqui pra ouvir isso que eu falei. Ele falou, o cara mandou uma pesada Ele agora chegou, aqui. ele Já chegou ouvi. Pastorzão. meio segundo depois. Você já ia ter que colocar a mão na cabeça dele e expulsar, viu? sai. O cara foi falar o lema da empresa dele. O lema foi da Deus. empresa. E ele começou assim, nunca foi Deus. Eu falei, Não, ele falou que ele não ia errar mais. Não, velho. Foi só a primeira. Cara, sabe, ó, a galera que tá aí em casa, é que vocês não sabem, cara. Vocês não estão vendo. Provavelmente a câmera vai estar em mim. Mas Com vocês certeza. não vê do outro lado aqui a cara do Yuri e aquela pressão pelo olho, assim, eles ficam assim, ó. Tipo, eles ele parecem errar. que torcem pra gente errar só pra dar essa risada, pra Claro que rolar essa não. resenha. E o William já faz essa cara. Ô, louco! Aí não tem jeito, velho. Eu ouvi ali, já que nós estávamos falando aqui de religiosidade, essa daí eu vou ver no inciso aqui, mas é uns 6 meses de disciplina. Já Por aí, meu amigão. Valeu, já tô... Sem faltar o culto. Se faltar um, duplica. esse aí foi pesado, tá, meu amigão? Pastor, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Aqui, esse programa que vos fala, nós temos uma grande audiência em várias pessoas de várias denominações e eu arrisco dizer várias religiões. Pessoas de outras religiões que são bem-vindas aqui no canal. Com Apesar de nós certeza. sermos um canal cristão, nós estamos aqui conversando, uma boa conversa, uma boa resenha, alcançando todo tipo de gente e religião também, né? Por que eu tô falando isso? Porque existe uma audiência muito grande aqui, as pessoas se interessam muito por casos mais sombrios. A área da libertação aqui, ela é muito incisiva aqui. Todas as pessoas que eu trouxe aqui, pastores, por incrível que pareça, sempre tem um ministério aflorado com a libertação, né?
Antes de eu falar desse ministério na sua vida, eu preciso te dizer uma coisa. Eu vou começar assim perguntando pra você, que é a pergunta que eu fiz pro pastor Elias também. O porquê do espanto das pessoas hoje? As pessoas hoje vê esse assunto com espanto, com uma surpresa, como se isso fosse uma coisa, meu Deus, muito difícil de acontecer. As pessoas têm a dificuldade para entender que o espiritual é real. E isso, para quem trabalha com libertação, que é o caso do pastor, já é uma coisa mais do dia a dia, né, pastor? Como é que é isso? Exatamente. Para nós que atuamos no Ministério de Libertação, é normal. E realmente, como dizem em Coríntios 2,14, que as coisas espirituais para o homem natural É loucura. é loucura. E ele não consegue discernir. Como diz, o homem espiritual discerne todas as coisas, mas ele não é discernido. Então, assim, para quem atua no Ministério de Libertação, é muito real as coisas. Para quem exerce esse ministério na prática mesmo, que foi o que Jesus ministrava. Onde ele passava, demônio se manifestava, e esse foi uma das virtudes que ele nos deixou, do poder que ele nos deixou, foi para expelir os demônios, Sim. né? Vos dou ali autoridade para curar os enfermos, purificar leproso, ressuscitar o morto, mas também expulsar os demônios. Os espíritos opressores, né? E realmente é isso. Tive várias experiências, uma experiência que eu quero contar aqui para vocês. Uma vez uma irmã da igreja me chamou e falou, pastor, uma ovelha preferida minha, falou, pastor, é o seguinte, tem uma amiga minha que ela já chamou uns 3 pastores e ninguém quer ir. Eu falei, meu Deus, já começa pesado por aí. Falei, o que vem aí? Chamou 3 pastores e nenhum quer ir? E eu falei, vai sobrar pro pastor Henrique de novo. E ela falou, o negócio é o seguinte, pastor, fizeram um trabalho de macumbaria na frente da casa dela, na frente da chácara onde ela mora, onde é dela. E ninguém quer ir pra tirar o trabalho. Eu falei, mas tá lá o trabalho? Ela falou, tá lá. E foi feita no portão na entrada da casa dela. Possivelmente seja pra ela. E na hora que... Eu falei, sim, vou sim. Eu falei, só não posso ir hoje, tenho um compromisso, mas amanhã eu vou. Se ela aguentar até amanhã, eu vou lá. E cheguei lá. Estava sem carro na época ali e fui de moto. Na hora que cheguei lá, realmente o trabalho já estava ali. Grande. Trabalho grande, com bebida destilada, tigela, 4 patas de bode, as 2 patas da frente do bode amarrado com a fita preta e as 2 patas do bode das pernas de trás do bode amarrado com a fita vermelha. E cheio de sangue dentro daquela tigela. Na hora que eu cheguei assim com a minha moto, já sentiu a opressão. Já senti uma opressão terrível. E eu falei assim pra ela, vamos orar primeiro. Tá? Primeiro, para ver os demônios, os espíritos opressores territoriais que tinha ali, né? Fiz uma oração por ela, tudo. Daí ela falou, vamos ali, que você ore pelo meu filho também e tal. Orei pelo filho dela, orei pela mãe dela e tal. E eu falei, então agora nós vamos repreender isso. E eu falei, depois que a gente terminou de orar e tudo, daí ela falou assim, eu tava orando essa madrugada, e às 4 horas da manhã eu acordei e o Espírito Santo falou pra mim, vai lá na frente pra ver o que fizeram contra você. E isso, no dia que eu fui lá, foi numa quinta-feira, e no dia que ela viu isso, foi numa terça pra quarta. E na hora que ela chegou lá, tava todo aquele trabalho, as velas acesas, as bebidas destiladas, o bode ali sacrificado, tudo, né? E eu falei, meu Deus, se o Espírito de Deus já te mostrou, é porque ele já tem o interesse de te dar o livramento e já quebrou essas feitiçarias, né? E eu orei tudo, Deus realmente confirmou que estaria quebrando, que era contra ela mesma e tal, mas a opressão foi muito forte. Foi assim, surreal, que eu já, na hora que eu entrei no portão, eu já me abalei. O ambiente mudou. O ambiente já se transformou. Muito pesado, peso dos espíritos opressores. E daí na hora de sair eu falei assim, o que mais me surpreendeu, eu falei assim, então agora a senhora pode tirar, né? Ela falou, não. Eu queria que você tirasse também. eu ia chegar ia até perguntar o que faz aí, cara. E primeiro ela falou assim, quanto que você cobra? Daí eu falei, olha, senhora, a senhora é cristã? Daí ela falou assim, sou. Eu falei assim, me admira a tua pergunta porque eu sou pastor. Eu não cobro nada, eu não cobro pra fazer uma oração, eu não cobro pra orar, eu não cobro pra fazer a vontade de Deus. Né? Até citei pra ela, de graça você recebe, de graça você dá, vim aqui por amor, vim aqui te abençoar.
Ela falou, então tá bom, obrigado, tal, Deus abençoe. Falou, mas eu preciso que você tire lá. Falei, meu Deus, era o que eu não queria ouvir. Falei, agora deu, pastor Henrique. Mexer. Além de orar por a libertação, tem que tirar o trabalho ainda que foi feito contra. Daí eu tive que realmente colocar a mão lá, tirar todo o trabalho que foi feito, porque ela é uma senhora viúva, né? E uma senhora, então eu tive que tirar. Né? Eu orei em cima antes de colocar as mãos e tirei. Então, assim, foi uma experiência pesada que até então não tinha tido durante todo esse quase 15 anos aí de Ministério de Libertação. Mas como que começou a ativação do Ministério de Libertação na sua vida, assim, que você entendeu, puxa, Deus tá me chamando agora pra... Como que isso foi ativado na tua vida, assim, libertação? Foi muito através de sonhos proféticos. Visão profética em sonho, de acordar de madrugada assim, sonhando, com espíritos opressores tentando te atingir, tentando te oprimir, te enforcar, te desesperar. Acordar assim assustado. Físico, aham. Chegou um dia que eu acordei assustado, eu era adolescente ainda na época. Eu sonhei que desceu um morcego numa velocidade assim avassaladora, e ele veio e bicou a minha perna, minha coxa. E na hora que ele bicou assim na minha coxa, eu falei, em nome de Jesus, sai! Na hora que eu falei sai, eu acordei desesperado assim, arrepiado, assustado. Falei, mãe do céu, meu Deus, o que tá acontecendo? Que batalha espiritual. Então, assim, esse é um das visões proféticas que eu tive, que o meu ministério era de libertação. O pastor acredita que sonhos assim dessa natureza de ataque está intimamente ligado com o processo de libertação ou de ministério de libertação? Pergunto isso porque talvez alguém está assistindo e está sendo atormentado por sonhos e coisas parecidas, né? Acredito sim, o mundo espiritual é muito real e está ligado tanto ao processo de libertação da pessoa, né? Não é porque a pessoa se converteu que ela está liberta. Quando a pessoa se converte, ela entra num processo de libertação. Então, assim, nesse processo de libertação pode haver manifestação, expressão de espíritos opressores tentando fazer com que a velha natureza, o pecado, a velha criatura retorne de novo ao seu estado original. Então, nesse processo é muito perigoso, é batalha espiritual mesmo. Se não tiver uma cobertura espiritual reforçada e com as armaduras do espírito ali que dizem em Efésios 6, a pessoa não aguenta. Eu tive um caso na igreja também de uma mulher, de uma irmã, que é minha ovelha no caso também. Ela se converteu e ela começou a ter uma atormentação dentro da sua casa com a sua filha. Depois que ela veio para a igreja, a sua filha começou a falar com aquilo que até os especialistas e psicólogos, psiquiatras dizem que é amigo imaginário. Ela falou, pastor, o que está acontecendo? Desde que eu comecei a vir para a igreja, a minha filha tem esse comportamento e tem essas visões. Dentro de casa, ela fala com criança, ela fala com gente adulta. E na hora que eu vou ver, não é ninguém. E ela fala que é um amiguinho dela, é um amigo. Criancinha? Criancinha, ela tem uns 7 anos. A idade da minha filha. E ela falou, pastor, eu não tô aguentando mais, eu não sei até que nível vai chegar isso. E eu preciso que você olhe para ver se, pelo discernimento do espírito, que é um dom, para você ver se realmente é um transtorno psicológico ou realmente é algo espiritual. E no momento da oração que eu fui orar por ela, eu senti essa opressão que não era um transtorno psicológico. A menina é muito desenvolvida. A menina é muito inteligente. Excelente a criança. Tira nota 10 no colégio, tudo. Então você vê que não é problemas mentais, psicológicos, não tem problemas familiares, nada. Realmente era algo espiritual. E a partir que eu fiz aquela oração, nunca mais ela teve esse amigo imaginário. Isso. Porque realmente ela foi liberta. Esses amigos imaginários eram espíritos opressores, que falavam com ela todo dia, até no colégio quando ela estava também. Tem gente que defende que isso aí é normal. Pois é, cara, e não é a primeira vez, né? A gente tá ouvindo isso aí. Não. Tem gente que defende, pastor, aí, inscritos aqui do canal mesmo, pessoas que acompanham o trabalho, que é normal. Mas até que ponto que é normal, né? Eu me lembro casos, né? Que a gente teve um caso na nossa família, no passado, de uma criança aqui da nossa família também tendo visões de uma menininha. E ela via essa menininha, conversava com essa menininha, e essa menininha falava pra ela fazer coisas ruins. Do tipo, quebrar as coisas em casas e tal, e rasgar as coisas, rasgar o sofá e não sei o quê.
só que não queria que falasse pros pais. Isso aconteceu dentro da nossa família. Então, assim, é embaçado falar, né? É um assunto delicado, né, pastor? Amigo imaginário é uma coisa complicada. Eu queria te perguntar uma coisa pontual, pastor, que não tá aqui no nosso, mas que veio a curiosidade, né? Aí o pastor me responde sim ou não, a sua visão sobre isso, mas, por exemplo, o pastor acredita que determinadas coisas abrem portais para que espíritos opressores passem a atormentar? Exemplo, filme de terror. O filme de terror, ele é uma chave, é um portal que é aberto, é uma permissão da pessoa que está consumindo o filme para atrair algo de ruim para dentro de casa? A sua opinião? Exatamente. Tudo aquilo que você é tentado por aquilo que você vê, por aquilo que você ouve e por aquilo que você presencia. Não tem como eu te falar sobre um assunto e dizer assim, olha, se lembra aquele dia tal que aconteceu isso? Você não vai se lembrar, porque nós não estávamos juntos. Então, assim, as tentações e as tribulação e até esses ataques de espíritos opressores vêm devido àquilo que nós estamos ouvindo, vendo e presenciando. Então, quando eu vejo algo negativo, algo que é ruim, que pode me trazer isso, e eu me permito ver, ouvir e até presenciar isso, abre-se uma lacuna aí no mundo espiritual muito forte para que esses ataques de espíritos opressores venham. Aquilo que a gente diz que são brechas espirituais, né? E Deus é justo. Os espíritos opressores podem chegar diante de Deus e falar assim, olha, é teu filho, é teu servo, mas... Aquilo lá é meu. Entendeu? Mas tá vendo isso, tá ouvindo aquilo, tá presenciando isso e eu posso, e Deus é justo. E realmente existem coisas que o Espírito Santo, eu não gosto dessa palavra cobrar, mas o Espírito Santo tem coisas que o Espírito Santo nos inquieta, né? Eu, por exemplo, nunca fui de assistir filme de terror, mas a minha esposa assistia. Assistia muito, mas chegou uma hora que o Espírito Santo inquietou ela. Porque ela estava tendo alucinações, estava tendo sonhos perturbadores, estava tendo comportamentos estranhos, né? Assistindo algumas séries até de Netflix mesmo, né? Minha esposa teve um passado muito difícil, né? A mãe dela se suicidou, o pai nos vícios, o irmão assassinado e mataram e enterraram. E tem um passado assim terrível. Então, e ela gostava de assistir esses filmes para tentar vencer aquelas decepções, aquelas coisas que ela tinha do passado. Então, mas chegou um momento que ela parou de assistir isso e abriu-se, fechou-se aquela legalidade que os espíritos opressores tinham para atuar até dentro da nossa casa e afetar até a nossa família. A ponto de até o meu filho ter alucinações também, ter visões, acordar assim, ouvir barulho, ver luzes, alguém puxando o pé dele. Ih, rapaz. Eu acordar em desespero, falar, Ian, o que tá acontecendo? Ele fala, pai, eu vi uma luz assim, eu vi um pé me puxando, vi uma mão me puxando o meu pé e tal. E eu chegar lá e fazer uma oração por ele. Nesse tempo que minha esposa estava... consumindo esses filmes. Exatamente. Então, há a possibilidade sim de se abrir uma legalidade no mundo espiritual para com que espíritos opressores entrem dentro da sua casa através de filmes e daquilo que você está vendo, ouvindo, né? Já aconteceu alguma experiência com você assim, de ser... Cara... de você ser atormentado por causa de um filme? Recentemente, assim? Né, teve. Teve? Teve, Alex? Ô, O que louco. aconteceu, Só que é uma Alex? parada assim que eu não... Cara, eu acredito muito que tenha essas brechas assim. Você não Eu levou acho- pra esse lado. Não levei não. Sinceramente, eu não levei. E tanto que eu acho que eu não tenho esse... Como é que fala? Essa fraqueza nessa questão espiritual de né, espíritos opressores. Porque é nítido que tem gente que passa mal, que leva... Mas tem gente que leva de boa, exato. assiste. Mas nesse... nessa última só foi um negócio aí, talvez um sonho, talvez no subconsciente que fica. Mas, Conta aí, eu não sei. Então, é um recente aí que eu peguei e acordei de madrugada. Hereditário. Você assistiu Hereditário. Hereditário. Aham, E olha o nome do acordei, filme. acordei com... Mas também o filme também tinha uma mulher que ficava grudada na parede, velho. Aí o que aconteceu? Eu acordei de madrugada, inquieto, ele me chacoalhando e falou, amor, você tá bem? Você quer que eu ligue o ventilador? Porque daí eu peguei, eu falei, normal, falei, não, tô bem, tá bom?
E eu comecei a sentir um barulho muito forte no ouvido, assim, tipo um zumbido, um zunido, sabe? E aí, tipo, vinha muito forte. E nisso eu falei, deve ser o silêncio excessivo no quarto, porque a gente geralmente tem um barulho de um ar-condicionado, barulho de um ventilador, né, alguma coisinha assim. Eu falei, deve ser aquele silêncio absurdo, que não tinha nada, não passava carro, nada. Aí eu falei, deve ser esse zunido, né, que a gente fica do dia a dia. Aí quando trava, fica aquele... E aí aconteceu, eu acordei, daí nesse dorme, acorda, eu acordei. E aí, tipo, na hora veio assim uma parada assim na minha cabeça, falou assim, ó, o filme. Aí, cara, eu lembrava da cena da mulher lá, né? Pendurada. Eu falei, eu não vou abrir o olho, cara. Porque se eu abrir o olho, eu tenho certeza que essa mulher vai estar pendurada lá naquela parede lá. Eu fiquei com... Tipo, a Adriana falou, amor, você tá bem? Porque você tá toda hora falando... Ela falou que eu ficava resmungando. Aí eu falei, daí eu mandei mensagem pro William de manhã, eu falei, William, ó, cara, o filme é trash, velho. Aí eu falei, não, cara. Mas esse é porque, sei lá, cara. Talvez é porque, tipo assim, talvez pode ser um trauma, porque eu não gosto de aranha. Entendeu? Eu não gosto de aranha. Tipo, aranha. Eu tenho fobia de aranha. E aí, aquela cena da mulher pendurada na parede, pra mim, parece uma aranha. Então, aquilo talvez no meu subconsciente ficou pesado. E aí eu fui... Na minha cabeça, se eu visse aquela mulher pendurada lá, era uma aranha. Talvez uma era mulher isso. Aranha. Mulher-aranha. Entendi. Mas eu entendo que são pontos que talvez que atingem. Por exemplo... Uma coisa que poderia me amedrontar espiritualmente, também não espiritualmente, mas assim, aranha, velho. Se aparecer um espírito opressor em formato de aranha, talvez isso vai me afetar muito espiritual, porque eu vou ter, sei lá, né? Mas você vai falar do aproveita Lukaku, que o pastor tá aqui. vai falar que é do Lukaku. Não é do Lukaku. Você aproveita que o pastor tem área, porque você tá precisando de libertação. Você já falou que nunca foi Deus, velho. Você já menosprezou já falou aqui. Você isso falou, hoje, é. Nunca foi Deus, você falou. Não O esqueça. delay dele ali foi... Olha, rapaz. Não esqueça que isso foi uma coisa pesada foi que pesado, aconteceu cara. aí. Pastor, você já teve alguma situação, agora já é assim, mais específica, de possessão mesmo, de você chegar a atender um caso onde a pessoa tá ali incorporada, possessa, e que foi trash, assim, que ficou gravado na tua mente, ou você ainda não passou por algo tão pesado assim? Já passei sim. Uma vez me chamaram pra ir numa casa, era 3 horas da manhã. Ih, rapaz, olha, logo Imagina nessa só. hora... Eles te chamaram pra ir às 3. Às 3 horas da manhã. A esposa do rapaz me ligando, que eles frequentavam também a nossa igreja na época, e isso faz uns 2 anos atrás. E falaram, pastor, vem aqui porque ele tá incorporado, tá manifestado. Às 3 da manhã. 3 da manhã. Só que era próximo da minha casa, entendeu? E na hora que eu cheguei, já tava a esposa, o filho, os vizinhos acordados, porque ele quebrou tudo dentro de casa. Transtornado, né? E na hora que eu cheguei, ele tava na porta, ele tava rolando que nem uma cobra. Daí na hora que eu cheguei assim, ele olhou pra mim e falou, o que você veio fazer aqui? E eu falei, eu vim aqui pra te expulsar. E agora chegou. E eu falei, sai todo mundo, vão pra lá e fecha a porta. Deixa que eu vou, no nome de Jesus, vou libertar esse rapaz desse espírito de opressão e até desse espírito de morte que tá rondando a vida dele. Deus já te deu discernimento na hora. Na hora. Porque no olhar dele eu já vi que ele estava realmente possesso. Ele já não estava... Porque existe o estado de influências malignas, que é quando ainda a pessoa tem a noção e a consciência do que está fazendo. E existe o estado de possessão, que o maligno já roubou até o seu consciente, o seu subconsciente. Isso é importante falar. Por isso que tem pessoas que você ora, você se lembra, por exemplo, a pessoa cai, se manifesta, você se lembra o que houve, tudo. Tem pessoas que se lembram. Fala assim, eu me lembro que eu caí, eu me lembro que eu fiz isso, fiz aquilo, que eu quebrei isso, que eu xinguei isso e tal. Isso é influências. Influências malignas. Uhum. O controle tá nela ainda, né? Tá nela ainda. Não, tipo, o controle não tá, mas a consciência tá. Né? Exato. Já existem casos que você ora no caso de possessão, você ora, repreende, você fala, você se lembra de alguma coisa que você fez, que você falou e tal? Não se lembra de nada. Não sei, pastor. Não lembro. Nesse caso, o maligno já roubou o seu subconsciente, a sua consciência,
a sua sanidade mental, a pessoa não se lembra Mas mais de isso nada. daí se transfigura, isso dá algum sinal pro pastor que tá ali orando? Tipo, o olhar, O olhar, o semblante muda, talvez, de... o olhar, os trejeitos. No caso, quando eu entrei na porta, ele já transformou o olhar, porque eu conhecia ele. Na hora que o olhar dele eu vi que já não era mais ele. Nossa. Que era o maligno. Daí também tem o discernimento, né? Do espírito. É, né? Daí, dentro do Ministério de Libertação, um dos dons principal é o dom de discernimento de espírito. já sabe, né? Você saber realmente se é do maligno ou não, né? Porque existem casos também que tem pessoas que se fazem. Sim. Já lidei com casos assim na igreja, da pessoa todo culto cair. Tá mentindo. Já lidei com um caso assim até na nossa igreja recentemente. Todo culto, Caia pra você. o camarada Manifestava. caía, manifestava. Manifestava, é. Daí chegou um dia que eu falei assim, chega, basta, acabou. Não é mais demônio. Eu falei, avisei, reuni todos os meus obreiros, falei, esse aqui não é mais demônio. E eu olhei pro semblante do rapaz, eu falei, não é mais demônio que está agindo na sua vida. Agora é problemas pessoais e emocionais. E nunca mais ele caiu. Entendeu? Então a gente precisa ter discernimento de espírito. E no caso desse rapaz que eu fui na casa dele, realmente orei ali por ele, repreendi as castas de demônio, de espíritos opressores que estavam ali sobre ele, e realmente ele ficou liberto. Mas Saiu. tava feia a situação. Exatamente. Ele tava se rastejando no chão, tipo que nem uma serpente. Esse é um dos casos que eu lidei. Né? O outro caso que eu lidei foi que eu fui numa tribo de índio com um pastor amigo meu. E no momento após o culto, após a pregação, eu fui fazer uma oração coletiva. E na hora que eu estava orando, uma menina caiu possessa, uma menina assim de uns 10 anos de idade, caiu possessa. Meu Olha que Deus. triste, mano. E ela se rastejava assim no chão e girava. E nos movimentos corporais dela dava pra ver, parece que tinha alguém dentro dela, assim, mexendo na estrutura dela, nos ossos. Meu Deus. Absurdo. Eu nunca vi isso. Com criança foi a primeira vez. E os sinais era físico. Você via um movimento involuntário do músculo, por exemplo. Involuntário, Meu exatamente. Deus. E orei ali por libertação por ela. Ela ficou realmente liberta. Eu falei, agora eu quero saber a história dessa moça. Porque para esses espíritos opressores atormentar e chegar nesse nível da vida dela, numa criança, porque existem raízes malignas aí muito forte. E eu chamei a pastora do lado e falei assim, me conta a história dessa moça, dessa criança. Ela falou, pastor, é o seguinte, essa criança foi violentada pelos próprios parentes dentro da tribo. E quando esses espíritos opressores pegam ela, já pegaram ela de madrugada, abrindo túmulo para comer os restos mortais de entes queridos dela que tá lá dentro do túmulo. Criança de 10 anos de idade. Aqui em Santa Helena. Eu sei. Helena. Eu sei porque lá Essa foi uma das mais fortes que eu vi. lá na igreja tem um ministério forte com indígena. E, cara, o que acontece no espiritual nas aldeias, cara, é triste você pensar. Uma criança, o índice de suicídio de crianças que ficam possessas vão se suicidar. E é triste, né, pastor? Você chegar ali e presenciar uma criança de 10 anos, é uma criancinha, cara. Uma criancinha. Por isso que eu perguntei a história dela, porque eu sabia que tinha uma raiz por trás daquilo, porque a possessão maligna era muito forte em cima daquela criança. Por ela ser uma criança, eu perguntei a história dela e me contaram a história dela. Entendeu? E foi tão forte que nesse mesmo dia nós fomos num grupo muito grande da igreja, né, nessa tribo de índio, fomos lá fazer doações para eles e fazer uma janta para eles, tudo. E foi comentado e foi feito um comunicado que não era para levar criança, não era para ir mulher grávida e tal. E no meio dessa turma que nós fomos, umas 40 pessoas, tinha uma mulher grávida. E eu não me toquei. Quando chegou lá na tribo que eu fui me tocar. Ainda bem que eu falei para um amigo meu, falei, olha, vai de carro, porque nós estamos indo tudo de ônibus. Vai de carro, se acontecer alguma coisa, né, você nos dá o suporte ali. E depois que teve o culto, rolou o culto, na hora que nós estávamos fazendo a janta, essa moça, que era minha ovelha, ela, na hora que todo mundo começou a se servir, ela caiu com sinais de contração. A moça que tava grávida. Tava grávida. Meu Deus, mano. Eu falei, meu Deus, só o que falta... Mas ela já tava no final da gestação? 7 meses. Meu Deus. 7 meses de gestação. E os sinais eram muito de contração. E na hora o Espírito Santo já colocou no meu coração que os espíritos opressores daquela região,
aqueles espíritos territoriais, estavam querendo tocar na criança que estava dentro do ventre dela. Meu Deus. Na hora eu do tive céu. esse discernimento. Falei, a gente acabou de terminar o culto, nós estávamos fazendo a janta. Ela caiu assim, os sinais eram visíveis. Eu falei, ela não vai conseguir chegar num posto de saúde, no hospital nunca. As dores eram muito, ela urrava, ela gritava. E esse meu amigo, nós orei ali por ela primeiro, repreendi esses espíritos opressores territoriais, levaram ela pro posto de saúde ali de Santa Helena e não quiseram atender ela. Falaram, leva ela pra Foz do Iguaçu porque ela é de lá. Olha só. E ela urrava de dor. E na hora que chegou aqui em Foz do Iguaçu, Cessou. cessou as dores, cessou Saiu do as território. contração. Que Aqueles loucura, mano. aqueles espíritos opressores ali, regionais e territoriais, estavam tentando tragar a vida daquela criança, mas não conseguiram. Eu apresentei ela aí recentemente, faz quase um ano atrás. Cara, A criança, apresentei a criança. Ela saiu do território desses espíritos, pô, cessou. Cessou. Tá vendo? Ó. Como é séria a parada, mano? Pisar em lugares que você não conhece. Pastor, você me comentou ali agora que o Espírito Santo fala contigo, né? No caso. Tá de Opa. boa. Ele fala no seu coração ou é algo físico? Ele fala no coração. Existem níveis espirituais que você chega até a ouvir a voz do Espírito Santo audivelmente no seu ouvido, fisicamente, mas normalmente ele fala ao coração e te gera uma convicção dentro do teu espírito que é ele que está falando. E não causa dúvida. O Espírito de Deus se comunica com o nosso espírito daquilo que é dele. E por isso que isso gera uma convicção, uma certeza que é o próprio Deus que está falando contigo. Não te deixa na dúvida, não te deixa incrédulo se é dele ou não. Sim. Entende? Você tem a certeza que é. A certeza que é. E visões? Você já teve visões físicas ou visões só na mente, no coração? Assim, como é que Deus trabalha nisso? Já tive visões. Normalmente você tem sensibilidade espiritual, com uma pessoa que é sensível espiritualmente, ela normalmente sente. Entende? Mas existem situações que realmente a gente vê mesmo. Deus abre o nosso um pouco, eu sempre digo um pouco da nossa visão espiritual, porque se Deus abrir na íntegra, na totalidade, a gente não suporta ver o mundo espiritual. Então, assim, raras exceções, Deus ele nos abre a nossa visão espiritual pra gente ver tanto o lado da luz quanto o lado do maligno. Eu sempre prego lá na igreja, sempre falo, é impossível você viver na luz, tendo uma graça de Deus, viver no império da luz e não ser confrontado pelas trevas. Isso é impossível. Então, tem pessoas que às vezes só quer ver anjinho, só vê que coisa. Até porque a luz revela, né? A luz, ela entra, pode estar tudo escuro. Ela revela o que tem no chão, o que tem na parede. Tem pessoas que chegam e falam, pastor, você vê mesmo? Eu falo, vejo. Às vezes vejo de visão aberta mesmo, em visão aberta que eu falo humanamente, mas na verdade é a visão espiritual que está aberta. E vejo espiritualmente também. Em sonhos também, em visões. Você já teve visões, então, de espíritos malignos? Já tive visões. E a forma deles, geralmente, como é? Normalmente são de uma forma obscura e de uma forma corpórea, tipo que nem animais. Olha só. Tipo que nem animais. E depende do caso, né? Depende da área que ela trata, no caso. Exatamente. Né? Mas é possível sim. Mas nem tudo Deus mostra. Às vezes tem pessoas que falam assim, pastor, eu queria ter essas visões espirituais. Eu falo assim, você não vai ver só o lado bom, você vai ver o lado ruim também. Sim. Mesmo que você não queira, você vai ver. É impossível você não ver esse lado do império das trevas. Cara, o mundo espiritual é uma parada sério, cabulosa, né, mano? Eu tinha um amigo meu de Curitiba, o Dani, que ele tinha uma visão muito aberta pro mundo espiritual. E ele passou muitos anos orando pra Deus fechar. E ele era um homem de oração, um homem de Deus, mas ele não suportava, mano. A gente saía na rua, tipo, andar na rua, vamos ali no mercado. Cara, era aberto. Ele saía, ele via nas calçadas, ele via acompanhando as pessoas, ele via, e era todo dia. Como lidar com isso, né, mano? Imagina. Entendeu? E teve muitas visões, assim, muitos testemunhos que ele contou pra mim da parte boa. E era muito legal, mas a parte ruim se sobressaía, assim, tipo, no peso que eu digo, né? Eu me lembro que nós fomos em um congresso uma vez em Curitiba, se eu não me engano você tava até junto. O Shekinah, em Curitiba, na comunidade... na CCC, Comunidade Cristã de Curitiba, Miguel Piper. Aí, os curitibanos, eu estava lá.
Nesse congresso, começou um mover de Deus uma hora tão forte, e tinha um ministro lá pregando, e ele disse assim, olha, Deus me deu um direcionamento, Deus me disse, ele disse assim, Deus me disse que ele vai soprar agora, e ele vai separar pessoas aqui, e tava muito lotado. E detalhe, a igreja não tinha ventilador, era tudo ar-condicionado, não tinha janela, era tudo fechado. E de repente, mano, começou um vento. Eu estava lá, não me contaram. Começou um vento dentro da igreja, a ponto do cabelo das irmãs que estavam na minha frente começar a mexer o cabelo. E do jeito que aquele vento passou, a galera foi capotando, cara. Foi capotando. Eu lembro que eu só me encolhi assim e fiquei e soprando. Você lembra disso? Soprando. Aí o Dani tava comigo. O Daniel tava comigo. E ele ficou parado, cara. Parado, assim. Parado, vibrado, olhando, né? Aí quando a gente saiu do culto, ele falou pra mim, cara, eu vi. Deus me deu a visão. Eu tive uma visão física de um anjo que veio lá sobre o altar e ele só abriu a asa uma vez e fechou. E quando ele fechou, o vento veio. Olha, cara, é de arrepiar. Meu Deus, que forte. Batismo com o Espírito Santo, cura, libertação, sem oração, mano. Só naquele movimento que teve ali, naquele vento ali. Virou um fuzuê a igreja, né? Então, assim, eu fico fascinado quando eu escuto histórias assim, sabe? Porque é um nível espiritual, cara, é um preço a ser pago, né, pastor? É uma Exatamente. coisa que não vem assim, né? É um preço de renúncia, de sacrifício, né? Uhum. Um preço de... não de cruz, que fala da salvação, mas um preço individual que você paga por exercer esse dom, esse ministério, né? Uhum. De libertação. E esse ministério de dom de profecia mesmo, profético, como que foi o desenvolvimento desse dom? Esse daí é forte. Desde que eu retornei à igreja dos meus 11 anos de idade, Deus sempre falou comigo, usou profetas, usou falando ao meu coração que eu tinha esse dom de profecia. E eu falei, Deus, se é do Senhor mesmo, então começa a ativar isso em mim. Começa a me capacitar e também me usar. E chegou um dia que eu pedi sinais para Deus. Falei, Deus, se é do Senhor mesmo que eu exerça esse dom, me dá um sinal. E eu fui pregar numa igreja e eu falei, Deus, tem que ser aqui hoje. Me revela coisas que o Senhor nunca me revelou, coisas sobrenaturais que o Senhor nunca me revelou na minha vida. Eu não conheço ninguém que está aqui dentro. E na hora que eu terminei a pregação, eu chamei uma moça assim, na frente, e eu falei assim, é os teus pais que estão junto contigo? Ela falou, sim. Ela veio pra frente. Eu falei assim, olha, o Espírito de Deus... Na hora que você estava vindo aqui na frente, eu falei pra ela, eu vejo o número 13. Quantos anos você tem? Ela falou, tenho 13. Daí eu falei o seguinte, foi feita uma feitiçaria contra a tua família, só que não foi feita pra atingir vocês. Eu tô vendo você, teu pai e tua mãe. Mas quem que se chama Ana? Meu Deus. Daí ela falou assim, a minha irmã. Daí ela começou a chorar, daí o casal, os pais dela começaram a chorar também. E aí nisso desceu uma glória, coisa que eu nunca tinha imaginado que Deus ia me revelar até nome, revelar coisas misteriosas, coisas tão sobrenaturais assim. E aquele dia eu falei, Deus, eu não me contento só com isso, isso aqui não basta pra mim. Falei, me mostra coisas maiores ainda, Senhor. E foi tão forte aquele dia que foi inesquecível que nunca mais eu tive uma experiência tão grande como foi naquele dia, pregando numa igreja aqui no Portal da Foz, aqui em Foz do Iguaçu mesmo. Uhum. Daí na hora que eu olhei na hora que eu fui orar por uma outra mulher também, o Espírito Santo falou assim, fala pra ela que eu tô quebrando uma maldição hereditária de mulheres na família dela que tem câncer de mama. Ela falou, meu Deus, pastor, todas as mulheres da minha família, minha mãe, minha avó, minhas irmãs, tudo tiveram câncer de mama. É muito forte isso. E eu falei assim, e a Silvana... Você não fazia ideia quem era a mulher? Nunca. Não sabia nem onde que eu tava indo pregar. Meu Deus. Fui convidado para pregar através de um outro pastor amigo meu. E eu falei assim, e para tu saber que é Deus que tá falando aqui hoje, a Silvana teve esse câncer e Deus o levou. Mas você, Deus não vai levar. Daí ela começou a chorar. Deus, cara. Daí ela falou assim... profundo, daí ela hein? começou a chorar. Cara, É profundo, eu hein? sou testemunha, Chega até a me velho. arrepiar aqui. Meu Eu sou testemunha Deus, dessas mano. profecias dele, mano. E daí ela falou assim, pastor, Silvana era a minha irmã. E ela desandou assim, chorar, desagou e daí eu olhei para uma outra moça, foi tão forte, que nunca mais voltou um dia tão forte como aquele dia.
Na hora que eu olhei pra outra moça, eu falei assim, moça, o Espírito de Deus mandou dizer pra você que ele tá visitando alguém aqui hoje por nome Vanderlei. Não sei quem que é. Quem que é Vanderlei? Ela falou, meu Deus, é o meu padrasto. É o meu ex-padrasto, no Cara, caso. Falei, Deus tá quebrando a maldição da vida da tua mãe, na vida da tua mãe. Deus tá quebrando a maldição dele. Palavras malignas e tal. Esmiucei ele pra ela o que Deus tava falando. E ela começou a chorar e chorar. E outras experiências assim naquele dia. Tudo que o Espírito Santo falava, eu entregava. E era muito visível, muito real. Muito convicto Muito mesmo. convicto. Eu saí de lá daquele dia, daquele culto com a minha esposa. Falei, missionária, falei pra minha esposa, missionária Fabíola, o que aconteceu aqui hoje? Que sobrenatural. Eu saí de lá triunfando, saí Imagina, mano. Saí chapado do Espírito Santo. A profundidade da parada. E isso tudo no coração. No coração. Nessa convicção. No coração. Cara, De você que loucura, mano. Depois aqui você vai fazer uma oração aí, pai. Cara, assim, uma dúvida. Geralmente, você precisa iniciar uma oração pela pessoa? Ou tem pessoas que você bate o olho assim mesmo, sem estar orando e Deus fala, ó, isso no teu coração? Se a gente estiver no Espírito, não é necessário nem a oração, você já vê. Olha que massa. Já vê o espiritual, o que aquela pessoa precisa, o que Deus quer falar com ela, o que Deus quer transferir, o que os céus estão transferindo para ela. Mas há casos há momentos que normalmente que eu faço uma oração primeiro, até para estar em espírito, para ter discernimento realmente do que Deus quer, qual que é a vontade de Deus sobre a vida daquela pessoa, se realmente ele tá falando mesmo, né? Tem pessoas que às vezes surpreendem, falam, chama o pastor Henrique aqui e tal, ele vai orar, ele vai revelar. Já entrei em vários lugares que eu só fiz uma oração, saí e não falei nada. Deus não falou nada. É isso. Eu não posso falar, porque a palavra do Senhor diz assim, eu gosto muito de ler Ezequiel, que é um profeta maior, que Deus fala assim, se você avisar o ímpio e ele se livrar, ele se salvar e te escutar, eu não vou requerer o sangue das suas mãos. Mas se você não falar, eu vou requerer o sangue das tuas mãos, porque você não falou. Então, assim, é complicado, porque se você falar e a pessoa não der ouvido, ela pode te julgar, não acreditar. E se você não falar, você paga um preço de desobediência a Deus. Entende? Então, assim, a gente tem que ter um equilíbrio espiritual muito grande para saber quando é Deus e quando não é. Porque a palavra do Senhor diz assim, ai daquele que toma meu nome em vão, ou ai daquele que tá dizendo quando eu não tô dizendo. Que tem muito, tá? Ó. Muito, gente. Muito profetinha aí do Pix. Desculpa. Muito profetinha aí, cara, que entrega qualquer palavra aí, ó. Reveladuras. Sério isso, E cara? não é Deus que tá falando, meu mano. Exatamente. Reveladuras, profetadas, carnalidades, meninice. Tem muito. Você sabe que eu tava numa vigília uma vez? Esse eu posso dar os nomes dos envolvidos, mas não da pessoa-chave. Estava numa vigília uma vez eu, o pastor Elias, o pastor Eloir e uma peça rara lá, que não preciso falar o nome. Aí a gente foi lá pra orar, pra acompanhar o pastor Elias numa mata, era só nós. Aí, cara, o pastor Eloir tava comigo, né? A gente começou a orar na mata e tal. Aí essa peça rara, ela terminou a oração, ela pegou e olhou pro Eloir, pastor Eloir, e falou assim, ó, assim diz o Senhor. Falou pra ele, assim diz o Senhor. Deus acabou de me dizer que você veio hoje à noite aqui orar pela tua esposa, que a sua esposa tá precisando de uma oração. Aí ele olhou bem na cara do cara, o pastor Eloir, falou, não, mentira isso aí. Aí ficou igual agora, assim, ó. Até os grilos fizeram assim, ó. Cara, eu queria enterrar minha cabeça na terra, assim, ó, e sair lá na China. E, cara, travou. O Elor falou, não. Não foi Deus, não, porque eu não vim aqui. Eu vim aqui só pra acompanhar o pastor Elias. A minha esposa tá tudo ok. Errado não tá. Já aconteceu isso comigo também. Homem do céu. Uma vez eu fui numa igreja e antes de casar com a pastora Fabíola, eu cheguei nessa igreja e tal, sentei no segundo banco. O pastor falou assim, chamou uma moça pra louvar na igreja e tal. Nunca vi aquela moça nem antes nem depois. Ele falou assim, depois que ela terminou de louvar e tal, ele falou assim, Deus trouxe duas pessoas aqui que tá unindo elas. Ai, cara, isso é perigoso, e foi uma que louvou aqui agora e a outra tá aí no banco, é um outro moço. E ele olhou pra mim. Eu já vi que ele tava ligando comigo. E eu não queria nem saber, tipo assim, de namorar ainda jovem, tinha 15, 16 anos na época e tal, não queria saber de namorar. Sempre mantinha minha pureza e tal. Sim. E
sempre fui bem fechado, assim, pra sentimentos. Sempre eu tinha um pensamento que eu queria namorar, noivar e casar certinho, conforme ordena as escrituras e tal. E daí, na hora que terminou o culto, eu falei, se foi eu mesmo, ele vai me chamar pra lá na frente. Na hora que terminou o culto, ele falou, vem cá, é você que Deus falou, hein? Daí, tipo assim, eu entendi que não era de Deus, que foi uma reveladora, porque eu nunca vi essa pessoa nem antes e nem depois. E não era a pastora Fabiola também, tá? Se ela tá ouvindo aí, ó. E não era ela. Por mais que tinha um olhinho puxado assim, não era ela. E essas são bravas, viu? Essas de olhinho puxado é brava. Eu sou casado com uma chinesa aí, ó. Há 14 anos aí que eu tô com ela, são bravas. Então, no meio dos verdadeiros, tem os falsos. Assim, Mas e daí a pergunta que não quer calar? Você falou pro cara? Não. Não sou eu, não. na hora eu não entendi, só que eu não retornei mais lá. Eu só tava entendi. visitando. Mas ele entendeu que era, não era. É que tem. No tem- momento tem eu não umas pessoas discerni. que- Depois que eu discerni isso. Na hora eu não discerni. Porque às vezes tem hora, na hora você não discerne. Porque eu solteiro da vida. Porque quem ficou ruim nessa história é o profeta. Com Deus, né? Eu digo assim. Sim, porque daí ele pode falar, Deus tá falando. E aí fica aquela briga, né? Mas o pastor acredita, é uma pergunta fora do contexto. O pastor acredita que Deus escolhe uma pessoa pra outra? Antes do pastor responder, deixa eu colocar meu ponto de vista. É polêmica, polêmica. Ele quer polemizar. Vamos polemizar. Acredita que Deus escolhe uma pessoa pra outra ou que Deus ele abençoa decisões ou ele dá direcionamento? São três coisas diferentes, porque assim, a única vez que Deus escolheu alguém pra alguém, deu problema. Né? Adão e Eva ali, deu problema. Você acredita assim que Deus escolhe a pessoa certa que é pro pastor? Eu acredito que Deus abençoa. Usar um exemplo meu. Né? Eu acredito que a vontade de Deus, existe a vontade planejada e a vontade permissiva de Deus. Qual que é a vontade planejada? É aquela que Deus já sonhou, que Deus escreveu no livro dele, como está em Salmo 139, que Davi diz ali no teu livro, estava escrito todos os meus dias. Isso é a vontade planejada de Deus. No caso de Abraão, Deus falou que ia dar o filho da promessa, o Isaac, que significa único sorriso para ele. Era o filho com a mulher real dele, que teve o Isaac. Já não podendo gerar filho, Deus falou que eles iam gerar na velhice. A sua esposa deu a Agar, a escrava, para ele. E ele coabitou com ela e teve o Ismael, que depois a Agar, a escrava, ficou zoando, escarnecendo ainda da Sara, porque ela não tinha filho e a serva tinha. Ela deu e depois ainda mandou embora. As mulheres tinham uma mania de tirar sarro uma da outra, né? A mulher, ela, Ana e... Então, assim, eu entendo que depois Deus falou, né? Que ela foi pro deserto, andando errante no deserto de Berseba. Acabou o pão, acabou o odre. E ela esperou ver o menino morrer. E Deus ouviu a voz do menino, o choro do menino. E fez dele um grande flecheiro, um grande profissional. A dor dele lá no deserto se tornou um maior ministério dele. E a mãe dele tomou por mulheres, as mulheres do Egito, deu para ele por mulher. Então o que eu entendo? Eu entendo que Ismael é o filho da permissão e Isaac é o filho da promessa, o planejado. Mas Deus não deixou de abençoar Ismael, Deus abençoou da mesma forma. Então eu acredito dessa forma, que existem relacionamentos que são planejados por Deus, sim, que Deus fala, que Deus santifica, que Deus abençoa, filho. Realmente essa pessoa que eu preparei pra ti, pra viver uma vida inteira contigo, porque casamento é uma vida inteira junto, até que a morte os separe. Mas acredito que existem permissões de Deus. Que aquilo que Deus não planejou, mas existe uma atração, existe um desejo, existe um planejamento humano ali dos dois, de se gostarem, de se amarem, de se conhecerem e de quererem viver uma vida junto. A bênção de Deus vai estar ali da mesma forma. Mas quando há uma desobediência, colhem o preço. Já orei por muitos casais que realmente eu não via que foi Deus que uniu aqueles casais. Esse casamento que não vai durar. Até hoje a gente lida com casos assim. Falo pro pastor, ó, Não vai durar. não vai durar, tá muito suscetível esse aqui. Tá por um fio. Mas já existem casamentos que você olha assim, você fala, meu Deus, esse aqui foi Deus que uniu. É tampa e panela certinho. Você fala assim, é que nem eu e a pastora, até a altura foi igual, é a mesma medida. Um dia ela falou que eu falei assim, Deus nos fez na mesma medida, né? Só que ela tava de tamanco aquele dia. Era só dar um chute no tamanco dela que ia ver que não era na mesma medida. Cara, isso é uma resposta. Isso é algo bem direcionado. Muito. Eu digo por experiência própria, porque nesse período que eu tive na igreja,
Quando eu estava no mundo, eu nunca namorei com ninguém. Nesse período aí, como eu disse, de adolescente. E quando eu vim pra igreja, eu tive 2 namoros. Um namoro de 1 semana e um namoro de 4 semanas. Imagina só os namoros do pastor Henrique. Não durou, não vingou. E eu falei, Deus, eu não vou namorar mais com ninguém, não vou orar, vou deixar nas tuas mãos. Mas no segundo relacionamento que eu tive, eu falei, Deus, agora eu só vou namorar com a pessoa que seja pra casar. Não que não era a minha intenção antes, nesses 2 antigos relacionamentos, mas que o Senhor me mostre. E a decepção foi tão grande, porque imagina uma criança, um adolescente, um jovem dentro da igreja que sonhou em casar, namorar, noivar e casar. Daí você namora e noiva com uma pessoa. E depois que eu tava noivo com essa pessoa, eu descobri tudo que ela fazia. Ela contou toda a vida dela pra mim. Eu falei, meu Deus, é um rapaz puro aqui dentro da igreja. Tipo assim, se relacionar com uma pessoa dessa que tipo, assim, não queria compromisso com Deus, tipo assim, não queria casar com o propósito que Deus tinha na minha vida. Porque casamento não é só você casar com uma pessoa, é você casar com o propósito que Deus tem na vida dela. Uhum. Tem pessoas que casam só com uma pessoa, mas não casa com o propósito que Deus tem. Com a bagagem, né? Isso. E eu tive uma visão, um sonho, que o meu pastor na época, que o pastor significa o anjo da igreja, ele falou assim, eu conheço a tua decepção. O meu pastor falou pra mim em sonho isso, na época. Conheço a tua decepção e tô eu preparando uma varoa, uma mulher pra ti. Aí. No sonho. Eu acordei assim, assustado, orando. Eu falei, Deus, se for o Senhor que mostrou isso, então eu aceito. Então eu acredito que Deus pode revelar sim, se é da vontade dele. Mas nesses casos é muito complexo. É complexo. Conjugal. É uma situação que dá uma discussão muito grande, né? Existem coisas que são permissivas e coisas que são planejadas, né? Por exemplo, nunca foi permitido um relacionamento entre o Palmeiras e o Mundial. Isso é uma coisa, tipo, que não é permitido. Não. Não é pra ele, Sim. entendeu? É um negócio projetado. Ele até projeta. Não vou falar, não vou falar como fale como profeta, mas revele. O Palmeiras tem mundial, né? Não tem. Não tem. Não tem. Não tem mundial. Não tem. Falou que nem meu primo pra me ajudar, cara. Pastor, olha, a gente tá estourando o nosso tempo aqui, mas eu quero dizer que foi, cara, um prazerzaço conhecer você. Eu tenho certeza que você vai ser também uma figurinha carimbada do necessário, que vai ter que voltar pra parte 2. Vai ter que voltar com muitas histórias aqui. Eu tenho o prazer, até agradecer o Alex por fazer essa ponte da gente conhecer você. Eu confidencializei. Existe essa palavra? Tem. Procura no dicionário. Procura no dicionário aí. A tia, antes da gente começar o episódio, do momento que nós vivemos, né? Eu, a minha família, o meu irmão, com a perda do meu pai. Às vezes se torna massivo para quem tá assistindo, mas é uma coisa ainda que nos machuca muito, uma coisa que ainda tá muita ferida aberta, né? E receber homens de Deus nesse projeto que nasceu com meu pai, né? O Alex sabe disso. E ver assim, a forma que Deus tem nos unido a pessoas tão especiais quanto você, me deixa muito feliz. Então, assim, vai ficar o convite aberto com certeza. Você já se prepara as histórias no papel lá, que com certeza o povo vai pedir a parte 2, né? E tem coisas aqui, por exemplo, que a gente nem falou ainda da união da família, do casamento, do filho de promessas. E isso vai ficar pra parte 2, minha gente. Ok. Né? O povo vai comentar, eu quero o pastor Paulo Henrique de novo pra parte 2. Aí vai ser quando o pastor vai vir falar aqui, né? Então foi um prazer pra todos nós. Eu queria que nesse momento você fizesse as suas considerações finais, que é aquela parte que você manda um beijo pro meu pai, pra minha mãe, tipo a Xuxa, sabe? Fale o endereço da sua igreja, o pessoal de Foz do Iguaçu e região que quer conhecer mais o ministério do pastor, fazer uma visita lá na igreja, né? As suas considerações finais aqui. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Isso é uma honra. De poder compartilhar experiência aqui com vocês. E me sinto honrado, porque meu primo sempre falou bem de ti, tá? Que bom. E quero mandar um abraço aqui a todas as nossas ovelhas preferidas, a todos aqueles que têm um carinho especial por nós. Nossa comunidade evangélica Santificar fica ali na rua Fortaleza, ao lado do Mercado Ítalo, no Jardim Petrópolis. Nosso lema ali é amar, cuidar e enviar. Aí. Somos uma igreja em movimento,
uma igreja tentando estabelecer o reino de Deus nessa cidade e no Brasil. E começamos com 3, 4 pessoas. Hoje somos em quase 500 pessoas. Amém. E eu quero deixar aqui um abraço do tamanho do amor de Cristo e dizer para vocês que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que o Senhor te abençoe, levante a sua cabeça e te dê a paz. E um abraço para todos vocês aqui, que Deus abençoe grandemente. Estão debaixo dos meus joelhos a partir de hoje. Amém. Amém, Fico amém, muito feliz. amém. Você aprendeu como é um bom lema? Cara, Amar, enviar. Não Pronto, é. não. Não, nunca foi Deus. O cara, olha o lema do cara, velho. É Cara, difícil. demais. Ai, Essa aí, cara. corta isso aí, cara. Não, Gente, não vou ó, cortar, não. Gente, vocês aí que costumam pular aí os patrocinadores, volta lá, no meio, tá? Volta, vocês vão entender o que esse rapazinho falou. Volta lá, Tem tanta volta história lá. boa que ele contou, não volta pra essas coisas aí, né? Gente, então é isso. Esse episódio foi fantástico. Não tenho palavras pra falar. Nós vamos terminar o episódio, mas vamos continuar aqui ainda conversando, tomando refrigerante aqui e dando risada. Mas antes, meu pastor, eu preciso te falar uma coisa. Preciso falar uma coisa muito séria. Aqui nessa banda WG, nós temos o prazer de ter um beatbox. Um cara que ele tem efeitos especiais na voz, entende? E todas as vezes, quando eu vou dar um recado, eu deixo o convidado escolher. Você escolhe a forma que esse cara vai falar, o final do programa. Você pode escolher que ele fale de uma forma normal, religiosa, uma forma totalmente centrada, ou você pode exigir que ele fale com efeitos especiais, com delay, o porquê que o povo tem que se inscrever nesse canal. Então fica na sua mão. Como que você quer que ele fale? Queria que ele falasse de uma forma radical. Radical? Com efeitos especiais? Com efeitos especiais. Ah, meu filho. Ó, Então, o editor aqui, ele vai ter que se virar. por quê? Porque, ó, vai abrir aqui, ó, a caixinha aqui, ó. Por quê? Vai Já abrir, abriu. ó. Pum! Por quê? Que é necessário. Se inscreve aí, rapaziada. Se inscreve aí, ó. Pum, Esse foi dedinho lá. demais. Esse Viu? teve até um porquê. Ah, meu filho. Questionamento. É isso aí, gente. Esse foi o nosso episódio de número 16 com o querido pastor Paulo Henrique. E você se inscreva nesse canal porque você tá ligado, né, Alex? É necessário. Necessário, meu amigo.